Pode Porco tá no ar, nosso primeiro episódio. Agradecer já a todos que estão nos acompanhando. Agradecer ao meu amigo Yonkin que topou esse desafio. Desde que eu saí do nosso palestra, quis montar alguma coisa, porque minha vida é falar de Palmeiras, escrever sobre Palmeiras. E aqui está o Pode Porco, que a gente vai trazer muitos convidados ilustres para estar falando sobre Palmeiras, histórias de vida e coisas relacionadas ao clube. Para trazer também a pluralidade e como o Palmeiras soube englobar tantas culturas e tantos povos diferentes em seus quase 107 anos de história. E acho que o exemplo é o meu convidado, né? Eu, Gabriel Amorim, filho de baianos, e meu amigo palmeirense fanático Yonkin, filho de coreanos. Os pais vieram da Coreia, se apaixonou pelo Palmeiras, é um palmeirense mais fanático que eu até. Então, eu queria te agradecer, Onzinho. Opa! Muito obrigado por ter topado essa aventura com a gente e vamos que vamos. Prazer, meu nome é Yonkin, como o Gabriel me falou, né? Eu aceitei o convite dele aqui para participar desse podcast, porque além de eu amar resenhar sobre futebol, principalmente do Palmeiras, né? Eu vim aqui porque o nosso primeiro convidado hoje é esse monstro sagrado, gente boníssima, Mauro Betti. E eu até peço desculpa pro Mauro, porque é a primeira vez que eu tô na frente da TV não, da câmera, eu vou falar merda pra caralho, se vou errar português, se eu falar releva. Pra mim o Mauro é top 3 jornalista esportivo, junto com o PVC e o Pedrinho, e já alavancando. Pedrinho, tudo é palestra. Jornalista ou não? Claro que é, comentarista. Primeiro, Pode Porco, muito obrigado pela deferência, muito obrigado pela honra. Amorim, irmão do Scarpa, em grande fase, tanto Scarpa quanto Amorim, tudo bem. Como diria o Vanderlei Luxemburgo, o Joaquim, é um prazer estar com você também, né? O Kim, e para todo mundo que está vendo, para todo mundo que está não vendo, que todo mundo, a hora que estiver vendo, ouvindo, enfim, é muito legal fazer esse formato, ainda mais com vocês. Para o pessoal saber, a gente está gravando hoje, é quinta, né? Quinta-feira, logo depois da grande vitória sobre o Grêmio por 2-0 no Allianz Parque, aquela que eu estava naquele mesmo momento fazendo o jogo pela TNT do Bahia contra o Juventude, o nosso antigo irmão de leite na época maravilhosa da Parmalat. E aí eu estava no meio da transmissão, fazendo o jogo de casa, né, que acontece e tal. Aí eu estava com um probleminha, eu estava checando que eu estava usando o monitor da TV para informações para transmissão. Aí eu fui passar para botar e ao mesmo tempo ver o palestra, pelo menos segundo a tela e tal, né? E aí eu demorei um pouquinho e tal, quando eu olho assim, entra lá a imagem lá do Premiere, né? Aí eu coloco, tá, não sei o que lá, que tinha 1 minuto e meio, né? Aí estou no jogo do Juventude e tal, não sei o que lá, aí parece um ataque perigoso, falei, nossa, quase gol, né? E aí, evidentemente, só estava com a imagem, não estava com áudio, né? Sim. E aí tal, aí eu olho, ué, já tá 1-0, né? E aí na hora que a gente anunciou, exatamente lá na transmissão do Luiz Felipe Freitas, do Allianz Parque, né? E junto com o do Sub-20, um dos gols, acho que até acabou sendo o gol mais rápido do Palmeiras no Brasileiro, né? O Palmeiras no Brasileirão. Então, enfim, não é como o gol do Gildo, famoso, lá da primeira academia do Rio São Paulo 65, mas você vê, só de falar Palmeiras, você já começa a falar de academia, é muita história para contar, mas é uma honra estar aqui. Toda a felicidade do mundo que um palmeirense pode mandar a outro palmeirense, embora discuta o seu Gabriel palmeirense, o seu palmeirense, e não tem nada mais palmeirense do que discutir se um palmeirense é ou não é palmeirense. A gente vai falar dos sommeliers de Palmeiras. Isso, de sentimento, você não pode ser alegre, não pode ser triste, não pode gostar do cara, tem que gostar por questão política, é um inferno. Não, aí juntou a política e fudeu mais ainda, né? Ferrou. Já eram corneteiros, e agora com política, agora, meu irmão... Você viu como o Mauro é, né? Você fez uma pergunta pra ele, ele não respondeu, ele começou a falar de outra coisa, lá no Gildo... Qual que era a pergunta? Eu já esqueci. Se o Pedrinho é comentarista... bem lembrado. Não, comentarista ele é, se é jornalista ou não. É um baita comentarista, é um dos meus... Quase foi um dos meus primeiros livros, eu preciso retomar um projeto com ele, que ele me convidou à época, lá em 2003. Sou muito suspeito para falar do Pedrinho, sempre gostei dele, como pessoa, como jogador. Eu sou um baita comentarista. Agora, eu sou também suspeitíssimo para falar uma coisa, eu preciso fazer as contas, mas se eu não me engano, são 57 ex-jogadores, ex-treinadores e ex-árbitros que trabalharam comigo. Desses 57, 6, a ideia de eles virarem comentaristas foi minha. Quem são 6? Eu não vou citar, por uma questão de ética, porque... Você é o pai dos caras. Não, pai não. Até alguns deles eu fico muito lisonjeado, porque alguns deles ainda hoje me pedem conselhos. Eu fico muito feliz. Até um que, inclusive, nem está exercendo a profissão. Mas é até interessante. Alguns, inclusive, grandes ídolos corintianos.
E assim, Não é o Neto não, né? Não, Netão... Ainda bem, porque senão a Netão consultoria tava ruim, hein? Não, Netão é parceiraço. Mesmo a gente Não, o brigando Neto é pra gente boa, cacete. o cara é bom, o cara é engraçado demais. O Neto, o problema do Neto é que é uma solução, ele é muito amigo dos amigos, mas é muito inimigo dos inimigos. E ele próprio admite isso. Mas assim, esses 57 caras, eu fico muito feliz por trabalhar com eles e aprendo demais com eles. Até às vezes aprendo o que não deve se falar, o que não se deve fazer. Mas eu acho que a transmissão ideal é o que a gente faz, por exemplo, no SBT. Você tem um ex-jogador e um jornalista, porque o ex-jogador tem coisas e vivências que a gente nunca vai ter, e olhar que a gente não vai ter, e o jornalista tem alguma coisa a mais de estudar. E uma coisa que eu gosto muito até de um ex-comentarista, mas que eu achava brilhante, que era o Juninho Pernambucano, e eu falava muito com o Juninho sobre isso. Dirigente do Lyon lá, né? Hoje dirigente do Lyon, porque o Juninho, e poucos fizeram. Quase todos com que eu falei, que orientei, eu dava um toque. Mateu Di. Falaria o grande Rudi Landucci, que o Juninho estudava pra cacete. Porque eu falava, e falo ainda para todos, inclusive para quem quiser vir a ser comentarista e é o jogador. Cara, vocês tem muitas coisas que vocês têm muito mais do que a gente. Se vocês estudarem como a gente estuda, estudar para informações básicas, né? Pô, aí se bobear não vai ter mais jornalista comentando, porque os caras vão saber muito. Não, eu amo o jogador comentando, só Também. que o problema é que talvez o jogador, como ele não é tão estudado que nem o jornalista, ele não tem essa pegada da comunicação. Não, mas alguns, por exemplo, o Neto do jeito dele tem a puta capacidade. Sim, verdade. O Pedrinho consegue ser muito conciso, muito correto. Uns mais, outros menos. Grafite é muito bom. Grafo é excelente. E assim, é muito bom. É aquela coisa. Por exemplo, assim como um grande jogador nem sempre dá um grande treinador, Kim, um grande jogador não necessariamente dá um grande comentarista. E às vezes um jogador que não é tudo isso, mas virou um baita comentarista. Não vou ficar citando nomes até para achar deselegante. Mas assim, a gente tem jogadores que não eram tão bons, até são melhores comentaristas do que jogador. Como alguns que não eram tão craques, viraram melhores treinadores. Por exemplo, na nossa história, os 3 maiores treinadores da nossa história, Brandão, Luxemburgo e Filipão, não estou falando nem pela ordem, estou falando só pela ordem cronológica de chegada ao Palmeiras. Os 3 não eram grandes jogadores. O Brandão era medíocre, o Vanderlei era o melhor deles, o que não significa grande coisa. Ele só não jogou porque tinha o Filipão era um zagueiro tosco. Ele só não jogou porque era o Júnior lá no lugar dele, o Júnior chegou atropelando, mas também não era tudo isso, mas não era um mau lateral. Não, com certeza foi muito melhor treinador. Os nossos 3 melhores treinadores não eram grandes jogadores. E outros grandes jogadores que tentaram ser treinadores não viraram. Tem mais um que tá entrando no top 5 aí, pelo menos, também. Alô de palestra! Não era muito bom. Alô de palestra! Não era jogador, 2 convocações para a seleção. 2 convocações para a seleção de Portugal. Pô, mas é que nem esse sambista búlgaro. Eu pode até discutir, mas convocado pelo nosso grande Filipão. E assim, mas do jeito que se corneta o Abel, eu acho que ele é uma porcaria, principalmente do lado da imprensa. Melhor treinador dos últimos 10 anos, disparado. Eu ainda não sei se é o melhor treinador, mas como eu já deixei muito claro, eu trocaria meus 2 filhos e minhas 2 cachorras pelo Abel. Não, eu acho que uma das cachorras eu devolveria porque ele discuta algumas das escolhas do Abel, algumas das trocas, às vezes o time muito reativo, muito trancado, como teve na fase decisiva do Paulistão, mas o time que mais jogou no mundo, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência. Não, com certeza. Até porque se o Abel dirigisse o São Paulo na draga que estava, até a gente conversar, né? Ou se estivesse dirigindo o Corinthians, já não seria mais treinador. Né? Já teria sido deportado. Você já teve contato com ele, Mauro? Já entrevistou ele? Não, né? Nunca. A vez que dava para entrevistar, eu estava em outro dos empregos e tal, e a única coisa, quando ele postou lá a frase do meu pai da academia, a gente teve indiretamente um contato muito legal e tal. Eu nunca conversei com ele. Até nesta semana, estamos falando nessa quinta-feira, após a excelente vitória sobre o Grêmio, como já falamos aqui, eu fui na academia na terça-feira pela manhã, para um dos novos trabalhinhos que eu vou fazer em parceria com o Palmeiras. Mais Trabalha pouco, Mauro. Mais rapidinho. Aliás, eu estava até agora escrevendo aqui no celular sobre isso. Vou mudando de canal, só aparece o Mauro lá. Não, nem eu mais me aguento. Às vezes, por exemplo, como eu fiz outro dia do Palmeiras e Bahia, que eu fiz 3 transmissões por 3 emissoras diferentes, um recorde brasileiro, se bobear mundial, acho que nunca ninguém fez isso. E no próximo fim de semana, não pode dizer, mas deverei fazer coisa parecida em Palmeiras e Santos e Brasil e Argentina diretamente do Maracanã lá pelo SBT. Essa coisa de fazer milhões de coisas, enfim, e mais essa do Palmeiras, de novo, até porque vai ter gente falando, o vendedor de livro, se é que a gente consegue vender livro hoje, o vendedor de DVD, se é que a gente consegue fazer DVD, né?
Aliás, no segundo semestre vai sair 1999, A Conquista da América, o terceiro filme oficial que eu dirijo do Palmeiras, da trilogia, que vai ser a história do Palmeiras campeão de 99 e todas as Libertadores desde 61 do Palmeiras até a Conquista de 99. Tá. Como é um filme que a gente está finalizando agora, mas estava praticamente pronto há mais de um ano, não tem, claro, a Conquista da América de 2020 aqui em 2021, que é um projeto mais para frente. Mas tá um filme bem legalzinho. Vão tá? lançar no cinema ou Vamos lançar nos provavelmente no streaming? cinema. Estamos negociando com os streamings, né? Tá. Que é um filme oficial do Palmeiras, em parceria com a Canal Azul, com quem eu fiz os outros filmes do Palmeiras, o 12 de junho e o Campeão do Século. E que são trabalhos que eu jamais poderia imaginar. E eu estou falando isso aqui também, porque o pessoal fala, Amorim sabe também cobra o Amorim e vai cobrar você também, Kim. Seja bem-vindo ao nosso time. Obrigado. Vocês ganham dinheiro com o Palmeiras. Ganham. Mas, queria deixar muito claro que todos os filmes e documentários que eu fiz, quem me paga é a editora, quem me paga é a produtora. Você não ganhou E a gente, centavo a gente do dá Palmeiras. dinheiro pro Palmeiras. Ah, é? Não, e eu não cobro. Eu Tá. fiz 4 banquetes do Palmeiras como mestre de cerimônias. Eu fui o mestre de cerimônias da festa do Centenário Popular ali na Praça da Sé. Fui mestre de cerimônias do Allianz Parque, fui mestre de cerimônias da despedida do Alex e do Zé Roberto. E eu fiz um monte de ações e textos e campanhas para o Palmeiras, dias de vestir a camisa, como outras tantas campanhas. Não vou ficar aqui falando, é só ver. E tudo, eu não só não cobrei o Palmeiras, que eu não posso cobrar de quem eu cubro jornalisticamente, porque jamais eu ia cobrar e dei os royalties devido, não é benemerência. Eu com esse Sim. livro, com outras coisas, todos os outros produtos culturais, a gente pagou royalties bem legais. Imagina este livro aqui, que foi o livro mais vendido do Brasil. O maior lançamento de livro da história do Brasil, até 2 semanas depois ser superado pelo lançamento do livro do pastor Edir Macedo. Consegui entrar na loja. Tinha mais de 8.500 pessoas no Shopping Dourado em 2012. Achei que era... Meu pai não conseguiu entrar na loja. O então prefeito José Serra não conseguia sair da loja também. E olha que estava, coitado, sendo muito xingado. Esse livro... É mesmo? Pô, sensacional. Esse livro aqui, ó, foi o mais vendido do Brasil. E é o segundo livro Antes- do Marcos que lançam, né? Já tem um outro que é um mais fininho, que eu... Teve Não, uma vez que eu... esse é o único oficial. Esse é a única autobiografia. Do César Greco. Do César Não, Greco. tem um que eu vi, eu comprei Não, no o Amém aeroporto. Marcos era a mesma editora, Universo dos Livros. Esse também, contando o bastidor, é divertido, porque o Amém Marcos é feito pelo maravilhoso César Greco, que também é parceiro de outros projetos culturais do Palmeiras e também alguns que eu fiz, porque o César me liga e fala, Mauro, agora não lembro se foi o César ou se foi o próprio Marcos. Enfim. Porque esse foi o primeiro lançamento, Tá. aí teve o segundo, que é o livro de fotos, da mesma editora Universo dos E a Livros. capa é ele comemorando aquele pênalti contra o Contra o Sport. Sport em 12 de Não, maio de 2009. Aí Esse jogo foi bom. o Marcos e o César, enfim, a própria editora, a querida Márcia, que é a editora dos livros, da Universo dos Livros, ela fala, alguém falou, Mauro, é o seguinte, precisa fazer as legendas das fotos, né? E o Marcão não sabe porra nenhuma. Então ele falou, pede pro Mauro fazer. Então eu fiz. E o que muito me deixa feliz é que, a pedido do Marcão, do Juan, que maravilhoso, que trabalha com o Marcos também, e da Márcia e do César Greco, tinha que ter um prefácio o livro. E além de eu fazer as legendas todas do livro, o prefácio foi pedido para o meu pai fazer, né? Aí a gente ficou muito feliz, muito honrado, meu pai também, só que meu pai estava no hospital já, eu estava convalescendo. Aí então eu falei para o Marcão, para a editora, falei, olha, eu vou escrever o prefácio junto com meu pai, ou seja, eu vou fazer a base do texto, meu pai vai acrescentando coisas e tal. E comecei a fazer. Só que o meu pai praticamente já não tinha mais condição de nada. E eu sabia tudo que meu pai amava o Marcão e tal, e quem não ama. E aí eu fiz o texto, eu li para o meu pai, ali na cama do Einstein, uma noite. Ele, falando sério, ele riu 1 hora, acrescentou uma vírgula e tal, e eu lendo, ele não conseguia ler. Eu lendo para ele bem devagar, ele fez, ok, manda para o Marcos. E foi. E o livro saiu em dezembro de 2012. Ou seja, quando o livro saiu, meu pai já tinha morrido. Morreu em 29 de novembro. Então, é o primeiro texto do meu pai, digamos, post-mortem, né? E, inclusive, o texto, ele fala, Marcão, você que tantos milagres basicamente já fez, tal, vê se me dá a mão aí mais uma vez, como se deu para milhões de palmeirenses e para os brasileiros no Penta 2002, me tira dessa cama. Era uma pegada por aí, infelizmente, não deu certo, né? E, evidentemente, o Marcos fica muito emocionado com isso, eu, claramente, também, né? E assim, foi o último texto dele, publicado depois da morte. O último texto do meu pai teria sido, na verdade,
história que eu nunca contei tão bem, mas vou contar aqui para vocês. No dia 29, agora eu não lembro exatamente o dia de novembro, mas o dia que o Palmeiras, no dia posterior à segunda queda em 2012, depois do Palmeiras e Flamengo em Volta Redonda. Foi no domingo. Na quarta-feira ou quinta, me ligou o editor de esportes da Folha de São Paulo, que eu desgraçadamente não lembro quem me ligou, porque eu já estava em dias difíceis por conta do meu pai e do Palmeiras, e falou, olha, Mauro, tudo bem? É o seguinte, falando com você pelo seguinte, se o Palmeiras cair, como provavelmente cairia e caiu, né, ao empatar com o Flamengo em Volta Redonda, a gente gostaria de um texto de um palmeirense, então a gente pensou no seu pai. Mas eu sei que ele, já era notícia que ele está muito tempo fora, que ele está no... Como é que ele está? Não está tão legal assim, mas vocês querem o texto, se o Palmeiras for rebaixado? Eu falei, infelizmente é. Eu falei, não, primeiro, em nome dele, muito obrigado pelo convite, né? Mas eu acho o seguinte, ele não está conseguindo fazer rádio, televisão e escrever para o blog dele. Então eu não gostaria que ele voltasse, né, a falar justamente no dia da queda, né? Até porque eu até meio que brinquei, né? Eu falei, eu não quero que ele seja a Nana Gouveia do Palmeiras. Não sei se vocês lembram naquela época que teve lá o meme que era o tufão lá em Nova York, lá o furacão, ela tirando foto, e aí tinha uma sensacional que era várias cenas, ela no Titanic, ela no Maracanaço de 50, assim, umas coisas fantásticas, e foi a última coisa que eu vi meu pai gargalhar na vida, quando eu mostrei pra ele no hospital, lá no Einstein, os memes da Nana, ele ria pra cacete e tal. Então até rio, o editor da Folha também falou, pô, não, claro, tudo bem, mas como é que ele tá? Tá bom, bem, eu não quero que ele volte pra falar justamente sobre uma catástrofe. Não, beleza, então. Ok. Aí sai, no dia seguinte, Palmeiras rebaixaram aquela coisa, no dia seguinte, na Folha de São Paulo, sai um texto de um brilhante jornalista, colega e amigo do meu pai, o Clóvis Rossi. Que ele falou que é o famoso, que era o tchau, Belo, dizendo que é torcedor do Barcelona. Mudar de time, né? Aí eu li esse texto... Muda de time agora, né? Agora eu quero ver quem muda. Então. Aí o que acontece? O barco lá era fácil, né, Mauro? Então. Agora, imagina a reação que eu tive, que eu nunca tive na vida, né? E o que me faz o Palmeiras. Acho que explica bem o meu palestrinismo, que não é maior nem melhor ou menor do que ninguém. É apenas mais um palestrinismo como todos. Aí meu pai convalescendo. E calhou de ser exatamente uma semana antes do AVC que meu pai teria e que o levaria à morte no dia 29 de novembro de 2012. Imagine vocês, amigos, um texto que era para ser já arrasado pela segunda queda. Inevitável, do jeito que estava, e segunda queda. Sai um texto. E lembrando uma coisa também, falando de coisas que eu fiz com o Palmeiras. Eu fiz 7 pré-eleições do Palmeiras, 4 vitórias, 3 derrotas. Mas a primeira, não, só para dizer, eu fiz a primeira a pedido do Palmeiras. Foi a pedido do Palmeiras? Agora, nossa, me deu um branco. A pedido do Palmeiras. Não, a pedido do Palmeiras não. A ideia do queridíssimo Cassiano Ricardo. Falei, cara, precisamos fazer alguma coisa para esse Palmeiras estar mal. Era a estreia do Gilson Kleina contra o Figueirense, lá no Orlando Scarpelli. Na mesma tarde que eu gravei o saudoso professor Valdir Joaquim de Moraes na academia para os 3 filmes do Palestra. E a gente depois foi lá no Jardim de Nápoles, no Bar do Tunico, ver o jogo, eu e o Valdir. Naquele dia eu fiz a pedido desse meu amigo, aliás, eu chamei o Cassino a pedido do Anderson Brunelli, um amigo de Maringá. Faz alguma coisa. Eu fiz, entreguei para o Palmeiras editou maravilhosamente e a gente botou a pré-eleição para animar. Eu fiz outras tantas, não é que eu fazia o texto. Ganhamos 3-1. Estreia do Kleina. Isso. Mas assim, não é porque a minha pré-eleição, mas foi boa. E a minha melhor pré-eleição seria em 2014, antes do jogo contra o Inter, que perdemos por 3-1 lá no Beira-Rio, penúltimo antes. O Lúcio pistolou. Pistolou. Faz parte. Faz parte, claro. Falar em queda até cair os livros. Foi o que mas não caímos em 14, embora pedíssimos para cair. Nesse dia, foi a pedido da comissão técnica do Palmeiras, do próprio Dorival Júnior, faz qualquer coisa, né? Aí eu fiz uma coisa que eu mais gosto, a preleção que eu mais gostei. Eu peguei junto com o queridíssimo Bruno Goleiro e mais gente da comissão técnica, eu falei, eu quero 38 histórias de todos os jogadores do elenco, até os que não estavam no vestiário no Beira-Rio, no hotel. Eu quero uma história de superação familiar ou profissional de cada um. Então era desde pai com problema de bebida, mãe com problema de saúde, o jogador com lesão e tal. E aí, em vez de falar, por exemplo, Valdívia, eu falava Jorge. Eu falava o nome do cara e falava a história dele. É uma trolha de... porque de 13 minutos ficou animal. Curta-metragem o negócio. Mais ou menos. E assim, aí como é que você vai ilustrar? Eu falei, acho que tinha uma boa sacada, até porque foi meio que em cima da hora. Eu falei, aparecia... O vídeo para eles era, aparecia a tela em preto, não, em verde escuro. Não vamos passar a tela em preto. Assim,
a gente não vai mostrar nada para você. A locução do grande Cassiano Ricardo. Eu falei, a gente não vai mostrar nada para você, porque vocês já mostraram tudo para nós. Aí eu falava, jogador por jogador, por ordem de posição, não era ordem alfabética. Então eu falava, lembro, o Pegorari, que era o quarto goleiro, eu falava, Pegorari, não era o Pegorari, eu não lembro o nome do primeiro nome dele. Nossa, vai ter o quarto goleiro? Foi todo mundo, até quem não estava lá. Falei, é o seguinte, não lembro qual é a história do Pegorari, algumas mais tristes, outras mais pesadas, outras, enfim, não vou falar quem é maior ou menor, mas assim, se você passou por isso tudo, se isso você conseguiu vencer, imagina vencer, é muito mais fácil vencer um Inter aqui em Porto Alegre. Para dar uma motivada, né? Aí, depois do jogo, perdemos e tal, o Dorival Júnior me liga agradecendo e disse que tinha ficado muito emocionado, tinha chorado, já metade do elenco tinha ficado muito emocionado, outra metade não estava nem aí. Aí ele falou, né? Porra, vai ser foda ganhar, porque os caras estão nem aí com a própria história de vida deles e dos colegas amigos, né? Foi dia de eleição no Palmeiras. Foi exatamente, bem lembrado, bem lembrado. Mas foi meio que o Paulo Nobre acabou ganhando, exatamente. Aí eu falei, cara, foi aquele desespero, depois a gente conta lá contra o Atlético Paranaense. Tá, mas termina a história. Não, mas só para dizer isso, quer dizer, como você vê as histórias, né, que a gente faz. Mas voltando ao Clóvis Rossi. Então imagina, eu, no dia que era que eu não queria que o Palmeiras tivesse rebaixado, como qualquer um. Nossa, esse ano doeu. Na emoção do meu pai mal, não podendo nem escrever um texto, e eu também não quis escrever, eu poderia fazer como eu fiz no prefácio do Amém Marcos, do César Greco. Eu falei, eu poderia escrever. Mas eu e meu pai, em relação àquele time, àquele momento, a gente tinha opiniões diferentes. Eu falei, não vou botar a minha opinião, né, pela dele, ainda mais no momento delicado que ele estava. Então não botamos o texto. Aí, em vez de meu pai defender o Palmeiras com a paixão que ele sempre defendeu, acho que não precisa nem falar, né? Nome de sala de imprensa, tem a frase, que é a frase que está aqui no livro oficial do Centenário, que eu trouxe aqui e tal, que é a frase célebre dele e tal. Meu pai não podendo escrever. Aí vai um cara, o grande palmeirense, brilhante jornalista, né, do Conselho Editorial da Folha, uma referência para todos nós, como repórter brilhante, Clóvis Rossi e tal. O cara diz que vai torcer para o Barcelona e dar tchau belo para o Palmeiras. Quer dizer, em vez do meu pai moribundo que estava, o outro cara, meio que numa situação, como o Clóvis Rossi tratou o Palmeiras, como se ele de repente tratasse o meu pai no hospital. Falar, tchau, Jamil, você vai morrer, você está sendo rebaixado. Cara, aí eu fiquei alucinado. Aí o bicho pegou. Aí eu escrevi dois textos seguidos pro meu blog, na época no Lancinete. Eu estava indo para Bandeirantes, até por conta do rebaixamento, entrar no programa do Datena, na Rádio Bandeirantes. Entrei no programa da rádio do Datena, acho que o Datena nem me falou bom dia, porque falou, não vou nem falar bom dia para você, Maurinho. Mas eu entrei falando, e não entrei só falando do rebaixamento, eu já entrei falando mal do Clóvis Rossi e dando um recado para a nossa produtora, para Canal Azul, para a queridíssima Marcela. Eu falei, Marcela, para breve, a gente, acho que talvez mês que vem a gente ia entrevistar o Clóvis Rossi, mas eu falei assim, no ar, na Rádio Bandeirantes. Já desmarca com ele. Eu não vou falar com esse cara, nunca mais na vida. Já desmarca. Esse cara não vai falar no filme do Palmeiras. Eu, como diretor, vou proibir esse cara de falar no Palmeiras. O cara é brilhante, mas o cara que... O Palmeiras rebaixado, ele fala o que fala. Aí, em cima disso, dos meus textos, me ligou o queridíssimo Rogério Micheletti na Fox, eu não estava na Fox ainda, e falou, Mauro, você não quer falar sobre o rebaixamento, sobre essa polêmica do Clóvis Rossi? Eu falei, falo. Tá, mas o baita parceiro, aliás, uma das biografias que eu estou escrevendo do Mário Sérgio, o Micheletti também está me ajudando com outros queridos amigos também jornalistas. O Micheletti trabalhou muito tempo com o Mário na Fox também. O Micheletti falou, só tem uma coisa, o Clóvis Rossi também vai estar. Foi a única vez na minha vida, eu falei, então não vou. Eu não vou ficar xingando esse cara aqui pelo respeito que eu tenho ao jornalista, mas não tenho mais respeito à pessoa. Você depois, cara, nunca nos encontramos, mas ficou sabendo. Outras coisas que eu fiquei sabendo, mas não vou entrar. Agora? Infelizmente morreu, né? Ele morreu? O Clóvis morreu. Morreu, infelizmente morreu. Há uns 2 anos, talvez. Que furo. Não, mas acontece, sei lá. Mas o Clóvis, que aconteceu? Não satisfeito, você lembra que quando o Palmeiras subiu, ele fez um texto e ele falou, mas ano que vem ele desce de novo. Quase que ele acerta, né? Dessa vez ele quase que acertou, desgraçado. Você viu gente ruim, ou que não é que é gente ruim, é um baita jornalista, né? Eu gostaria que ele amasse o Palmeiras como ele amava o PSDB, né? Também, isso é para falar da área que ele não... E como ele falou de futebol, que ele até sabia, tá? Mas não sabia tanto, né? Mas não era de futebol, é questão de vida, cara. Eu repito, é como se eu largasse o meu pai que estava no hospital e largar o Palmeiras moribundo. Isso não existe, isso é nojento. Claro que a Folha de São Paulo não tinha nada a ver com isso. Eu, se fosse diretor da Folha, não podendo contar com o João Mirbetti
que é muito mais palmeirense que ele, e aqui não é, de novo, é até uma bobagem que eu acabei de falar, ninguém é mais ou menos, mas no caso do Clóvis Rossi, até o Mustafa parece que foi mais palmeirense que o Clóvis, assim. Então, o Neto, o Marcelinho Carioca são mais palmeirenses. Enfim, fazer o que ele fez, cara, não tem palavra, né? Então, assim, eu nunca mais o encontrei, até nas festas do Comunique-se, né? Teve uma vez que eu ganhei o Comunique-se e ele perdeu, deu vontade de berrar chupa na hora que eu fui ganhar o prêmio, mas é absolutamente desnecessário, mas mais desnecessário do que o Clóvis Rossi fez não existe. Agora, Mauro, uma pergunta que eu preparei aqui, que muita gente também gostaria de ver você falar sobre isso, que eu confesso que eu nunca vi você falando sobre isso. A imprensa persegue o Palmeiras mesmo? Você acha que, como diria Paulo Massini, e a torcida gosta de alimentar muitos animais, né? Tanto os domésticos quanto... Tem muito animal doméstico. Temos animais, temos espírito de porco e alma de periquito. Mas você acha que a imprensa pesa na mão do Palmeiras? Um livro que não era de um palmeirense, de um grande professor, que aliás está num dos meus documentários, lamentavelmente morreu também, aquele da origem do Palestra Itália, ele cita fatos que são reais, né? O Estado de São Paulo, ele publicava, por exemplo, Paulistano, que era o jornal mais ligado, inclusive acho que até sócios, né, da família Mesquita, ligados ao Paulistano, que é um dos clubes que deram origem ao São Paulo Futebol Clube, junto com a Associação Atlética das Palmeiras, né, que depois nos levaria ao nome Palmeiras a partir de 42. O Estado de São Paulo publicava a escalação do Paulistano e não dos italianinhos do Palestra, como eles chamavam muitas vezes, e não só no Estado de São Paulo. Isso é um caso. O próprio Estadão, quando o Palmeiras mete 8-0 no Corinthians em 33, o Estadão é do redator e do editor, tal, do texto, mas ele mais fala mal do Corinthians do que ele fala do Palmeiras. E fala que o jogo foi medíocre. Mas imagina, 8-0, uma mulher da história do derby foi medíocre. Mas por que ele era? Porque é corintiano? Sei lá o que ele era. Eu acho que não era jornalista, ele não era, né? O time ganha de 8-0, você só fala mal do outro time. Ele realmente fala mal do Palmeiras. Não é que ele não só fala mal do sistema defensivo do Corinthians, ele fala mal do Palmeiras. Enfim, teve até gol anulado. Não dá para saber se estava certo ou não. Mas, enfim, não havia VAR, e o VAR Jabuticaba de 2018 também lá. Mas é o que acontece. Aí o Palmeiras ficou de 51 a 59 sem ganhar do Corinthians. Foi o maior jejum do Palmeiras. E quando ganhou, quando o primeiro derby do grande Julinho Botelho, o Palmeiras meteu 4-0 no Corinthians, um show do Paulinho, que era um atacante. Manchete da Folha de São Paulo. O Corinthians perde por 4-0. Quer dizer, não é o Palmeiras que ganha, é o Corinthians que perde. Não, assim, Corinthians perde por 4-0 e podia, sei lá, do time da minha mãe, quer dizer, que no caso é o Palmeiras. Sem novidades. Não, assim, sem novidades. Claro, tem momentos pra lá, tem momentos pra cá, o célebre do maravilhoso Avalone, Falcão Mococa em 79, na semifinal do Brasileiro. Aí no dia seguinte, o Falcão, é claro, quando perdemos pro grande Inter do Falcão do Brasileiro de 79, mas eu já me manifestei bastante, Amorim, você sabe disso. Eu acho que, agora mesmo no caso do Abel, eu publiquei um texto recente, se é o Abel que está com a campanha do São Paulo, já teriam deportado. Aí, se é o Abel que reclama do árbitro, como o Alessandro, que eu respeito muito, que jogou no Palmeiras em 2003, o Duílio, o Roberto Andrade, gente do Corinthians e da Comissão Técnica do Corinthians, reclamou na porta do vestiário da Neoquímica Arena com um árbitro que acertou no pênalti, que se pode e deve discutir muito a regra, que eu acho estúpida, mas que acertou naquele pênalti do Cuesta, do Jono Cuesta, no Corinthians e Inter, pô, é o Abel chiliquento, e ele é chiliquento. Aliás, uma coisa maravilhosa do grande Falcade lá no nosso palestra escreveu muito bonito sobre, eu ia até escrever, mas estava com preguiça, estava cansado, ele escreveu muito bem, que é o seguinte, o Abel realmente é um palmeirense de pena fiel. Como o Filipão virou um palmeirense... Abel é sinistro, o cara é bom demais. Ele é muita gente, no que a gente tem de errado, né? Do que a gente tem de certo. Ele é muito sanguíneo e tal. E a gente, como em relação à imprensa, Amorim, a gente realmente não vou dizer que é perseguido, mas tem uma má vontade. Aí eu posso falar nos meus 30 anos dentro desse meio, posso falar nos meus 54 anos como palmeirense, que me faz ser jornalista esportivo há 30 anos, mas claro, eu acompanho mais de perto, desde que eu sei ler, e aprendi a ler lendo a revista Placar, ouvindo rádio, televisão e tal, e meu pai já tinha sido jornalista esportivo e desde que eu conheço ele, trabalhava rádio, TV, jornal e tal, que realmente há uma má vontade. Mais do que em relação ao São Paulo, o Corinthians e o Santos, para ficar só no futebol paulista. Não estou dizendo no nível nacional.
Mas, ao mesmo tempo Porque que há... nunca tá bom, né? Mas isso também é bem do Palestrino, né? A gente é corneteiro. O primeiro 2-0 era pra ter virado 6. 6, 7. E jogou pra cacete contra o Grêmio, sobretudo no primeiro tempo. Como já havia jogado pra cacete naquele 1-1, lembra? No Brasileiro. Sim. No Allianz Parque, que era pra ser uns 10-0 e quase levou uma virada no final. É. Né? O que acontece? Ok. Mas a gente tem muito disso, né? E, aliás, de novo, não vou de novo alongar a história, já contei muitas vezes aqui, a história, o próprio termo corneta surgiu no Palestra Itália, né? No início dos anos 60, das indústrias corneta, que era ali na Turiaçu, hoje Rua Palestra Itália. Até o termo corneta é do palmeirense. Então, assim, a gente é corneteiro, aquela coisa. Eu posso falar, de repente, mal sei lá, do Felipe Melo, se eu falar a mesma frase que você é corneta, hein? Cara, você pensa igual, você fala a mesma coisa. Ah, mas você não pode falar. Mas é uma coisa legal também do conceito do Palmeiras de família, que não é nação, que não é pátria, que não é o mais fiel, que não é o mais... tem mais gente e tal, mas é o mais família, no que é de bom, no que é de ruim. Eu posso falar mal do meu primo, você não. Eu posso falar mal, eventualmente, do Felipe Melo, falar mal até do São Marcos, do Divino Ademir da Guia, que era lento, mas você não vai falar. Né? Então é um conceito de família. A gente briga entre nós, o lugar onde a gente mais se desentende como gente não parece Itália. Né? E é a coisa bem palmeirense. A gente já teve 3 nomes de clube, 2 nomes de estádio, 2 nomes de rua, né? Turiaçu para Palestra Itália, vários estádios, o de 33, o Jardim Suspense 64, o Allianz Parque desde 2014. A gente muda de tudo, mas não muda do CEP nem da CEP. É o mesmo. Mas o resto a gente pode mudar. E pode mudar de opinião até em respeito ao São Marcos, eu acho até que com desrespeito sobre questão política. Aí fica essa questão, você fala mal do São Marcos agora por questão política. Ele que pensa do jeito que quiser. No meu caso, você fala mal do Felipe Melo por questão política. Não, já falei e não vou falar de novo. O porquê que eu critico o Felipe Melo, e não é pela questão pelo que ele pensa politicamente, é por qualquer proselitismo eleitoral e partidário. Eu falei que não ia falar, já estou falando. Quando ele faz um gol contra o Bahia, em 2018, e ele fala a frase, eu dedico este gol ao meu amigo que estava esfaqueado num hospital. Ele tinha todo o direito de falar para o amigo. E podia falar até o nome dele, Jair Bolsonaro. Podia falar, claro, até porque a gente sabia. Mas não o futuro presidente da República. Fez campanha. Né? Aí é fazer campanha. E, de novo, se fosse a minha mãe que ele mandasse um beijo, ele estava errado. Como também em 18, não é porque é o Jair Bolsonaro, se fosse o Lula, se fosse o Jair Bolsonaro, se fosse o Churchill, se fosse o Dalai Lama, se fosse o Ademir da Guia presidente eleito, ele não podia estar... Podia estar no gramado, mas não podia levantar a taça junto. Nem no gramado podia estar, mas levantar a taça junto. Mas o Lula em 2009, o Lula estava em Brasília, o Corinthians foi levar para ele para um grande corintiano. Aí não tem problema, gente, e já tinha sido... Não dá para levantar taça. Como não dava para o meu amigo, com quem eu já briguei milhões de vezes enquanto presidente do Palmeiras, o Paulo Nobre, também levantar a taça. 2015, junto com o Zé Roberto, 2015. O Felipe Melo ele tem uma treta com você antes de chegar no Palmeiras. Então, né? antes. Por causa da seleção? Eu acho que por causa da seleção eu era bloqueado por ele, eu ainda sou bloqueado por ele no Twitter. Por causa de 2010. 2010. Eu acho que eu Até peguei hoje tá pesado bloqueado. com ele, tá bloqueado no Twitter. Outras redes sociais não tá. Eu não tô. Mas ele nem sabe Não, disso. não. Vai saber agora. Pode pôr. Assim, outro dia até foi até engraçado. Durante a recuperação dele da lesão seríssima, da fratura que ele teve na virada de 20 para 21, me postaram um vídeo dele, ele comemorando daquele jeito um gol do Palmeiras, capaceta e tal. E aí eu comentei no vídeo, pô, Duca, e tava muito engraçado. Uhum. Aí o Felipe Melo respondeu a minha postagem. Aí é o que eu vi, eu achei que eu tava comentando para esse meu amigo, eu tava comentando diretamente pro Felipe. Ele respondeu, falou, como é que tá aí, tá capacitado, brinquei, tá não sei lá, como é que você tá, recuperação? Pô, boa, tá indo bem, o pessoal tava falando que tá indo bem e tal. Bom, a gente trocou ideia e tal, já o entrevistei pela TNT no gramado e tal, enfim. Mas aí, enfim, daí da minha parte, e quem sabe, por exemplo, eu fui processado pelo... Eduardo Fará, ex-presidente da Federação Paulista. Eu só não fui processado pelo ex-vice-presidente da CBF, Nabi Abichedi, porque o advogado dele era meu amigo. Fui processado pelo ex-presidente Mustafa Contursi. E em todos eles, depois dos processos que eu ganhei todos, e desde o Nabi que nem foi para frente, né, porque o advogado dele não quis me processar, porque era meu amigo, todos eles eu ganhei. E mesmo durante os processos e depois, eu continuei conversando. Continuo detestando o trabalho do Mustafa, muitas coisas até da própria pessoa, como ele também não gosta, tanto é que me processou, mas sempre cumprimentei todo mundo. E o Felipe não vai ser diferente. Até na conquista do DEC de 2018, lá em cima do trio elétrico, eu estava lá em cima do trio elétrico porque o Everton, o pessoal do Palmeiras, o Jefferson e o Antônio Carlos, zagueiro, me puxaram lá para cima, fizeram uma puta festa, tirei foto com todo mundo do elenco e tal.
eu tinha um carinho muito grande por eles também, e legal, a recíproca também era verdadeira, por grande parte do elenco, mas tem uma hora que eu estava lá, a torcida, gritando meu nome, eu super animado, feliz, pelo Deca, né, porque estava me gritando meu nome e tal. Devia ter cara que me odeia, e se eu comentasse outra coisa me xinga, que faz parte do futebol. Sim. E aí uma hora eu fiquei do lado do Felipe Melo, eu não tinha reparado, veio o meu filho e falou, pô, você está do lado aí do... E aí, na comemoração é fácil, né? Não, cara, foi engraçado. Virou o meu filho e falou: pô, aproveita que você tá do lado do Ousada, né, que é campeão, cumprimenta ele, né? Faz as pazes. Eu falo, deixa ele estar em festa, eu também estou em festa, somos milhões, não importa se você tá bravo comigo, se ele gosta de mim. Que importa que fomos campeões, né? Ele foi importante, tem sido importante, ele é um dos 14 só jogadores que foram campeão paulista da Copa do Brasil, do Brasileiro, da Libertadores, não tem problema, tá? E aí não foi. Agora, recentemente, teve um episódio, não vou citar por ordens superiores, tal, que ele não quis papo comigo, não tem problema nenhum. E até hoje estou falando aqui com o Amorim, logo depois do Palmeiras 2 e Grêmio, que teve essa polêmica, para mim, entre aspas, quando o André Hernan perguntou a ele sobre a renovação e o Felipe Melo disse, mais ou menos textualmente, ele falou, ó, eu falei há algum tempo com o presidente que me pediu 15 dias, já faz 2 meses ele não falou comigo, mas eu falei com o Anderson Barros e falou que essa história que você sabe que eu não vou continuar. Até onde se sabe é o que aconteceu, tanto é que logo depois ao queridíssimo Danilo Lavieri, que escreve junto comigo e outros companheiros, Nunca Fui Santo, Lavi com certeza, o presidente Maurício Gagliotti falou, olha, quem falou com o Felipe Melo é o Anderson Barros. Uhum. Então, eu não defendi o Felipe Melo. Eu só acho que dessa vez, diferentemente do que ele falou com o Cuca, para o Cuca naquele áudio vazado, por acidente ou porque quiseram que vazasse. Não foi acidente. E outras tantas polêmicas deles anteriores e depois, eu não tenho por que defender o Felipe Melo. E nem porque atacaram, mas de novo, só para dizer que eu não sou rancoroso. Eu acho que dessa vez ele não falou nada demais. Concordo. Pô, mas estava no auge, o time voltou na liderança, foi armado. Cara, ele respondeu a pergunta. Foi sincero. Respondeu, e pra mim não segue o jogo. E de novo, eu vou defender o que eu defenderia o Jailson, que eu adoro, e só para deixar claro, eu, dependendo do papo e ser das dificuldades financeiras, eu seria muito franco, e por isso que eu critiquei o presidente Maurício Gagliotti. Eu falei, eu acho que não era o Anderson Barros que tinha que falar, não é o diretor remunerado. É o presidente, no caso do Felipe, no caso do Jailson. Ó, até pela história que eles têm, Sim. falar o seguinte, gente, não vou renovar, o que é normal de qualquer um, de qualquer atleta. Seria o Dudu e Ademir da Guia, né? Foram o Dudu e o César Sampaio para pegar volantes que foram muito melhores que o Felipe Melo. Agora eu fui meio rancoroso, tá? Aí eu brigo. Não precisa bater no peito para falar que você é mais palmeirense que o outro. E eu acho muito bacana ele se identificar com o Palmeiras. Né? É legal. Acha que é ídolo, mas, garoto, acho que eu joguei um pouquinho mais. Não, Dudu Bachola também, e o Dudu volante, o César Sampaio, que jogava pra cacete e não matava o adversário, como o Felipe quase matou alguém do Cerro Porteño com 3 minutos no Allianz Parque. Mas não é por isso, ele foi muito importante em vários outros jogos e tal. Mas assim... Ele acalmou, né? Não faz tempo que ele não... Então, mas aí se eu fosse o presidente, eu ia falar no lugar do Anderson e falar, Felipe, é o seguinte, te dou mais um ano. Mas é o seguinte, esse um ano provavelmente você vai jogar menos do que tem jogado, vai ter jogado bem, mas aí não é função do presidente, é da comissão técnica, do treinador. Mas poderia até falar numa conversa informal, falar, Felipe, provavelmente você vai jogar acho que mais de zagueiro do que volante, até porque tem esse monstro que é o Danilo, se não tiver o Danilo tem menino, se tiver o Patrick de Paula, tem boas coisas, Danilo Barbosa, enfim, talvez Matheus Fernandes, estamos falando aqui sem saber se não entendi nada. Mas enfim, de repente, ok. Então é o seguinte... Então você deve jogar como zagueiro uma linha de 3, porque acho que só você de zagueiro, como o Vanderlei tentou, e tem um mérito do Vanderlei, acho que não, mas você protegido com o Luan e Renan, ou com Gomes e Renan, Sim. ou com quem quer que seja, você tem um passe longo, é muito bom no jogo aéreo, o elenco gosta de você, ou tem medo, não importa, tem respeito, tal, ok, é capitão, beleza, então é o seguinte, você topa, vai ganhar bem menos, de repente, por produtividade, aí o salário de cada um não me interessa, só talvez o do Lucasinho me interesse, mas é outra história também. Então é o seguinte, topa. Então beleza, eu te dou mais um ano e daria muito mais um ano pro Jailson. Até porque eu acho uma posição mais carente, tem todo o carinho do elenco, identificação, enfim. Então, sem dúvida. Não tá passando aquela confiança, O Vinícius eu acho um bom goleiro, mas eu acho que bom, mas ainda... pra ser o imediato do mega goleiro como o ainda, Everton, não. Mas enfim, então seria isso. Então, de novo, não interessa se é o Gagliotti, se é o Paulo Nobre, se é o Mustafa, se é o Felipe Melo, se é o Dudu volante, se é o Logário, garoto, ou se é o César Sampaio. Para mim interessa o Palmeiras, né? E fico muito feliz por desses 4, aí jogando de novo confete em mim, desses 4 pegar só esses 4 banquetes do Palmeiras em que eu fui mestre de cerimônias. Eu fui mestre de cerimônias da presidência do
Alfonso de la Mônica, eu fui mestre de cerimônias do Luiz Gonzaga Beluso, fui mestre de cerimônias do Paulo Nobre. Tá? Paulo Nobre, que é meu amigo há 23, 24 anos. Maurício Gagliotti, que jogava a bola comigo há 35 anos. Tomou gol dele já? Não, o pessoal jogar no meu time, era um bom jogador, muito bom jogador. Não lembro de ter tomado gol, não, mas mais jogava no meu time e jogava Mauro contra. era goleiro. Eu Era tô ligado, goleiro, tô ligado. Tem a Academia de Goleiros do Palmeiras. Era mais Deola do que o Everton. mas Tem tudo bem. imagem, se vocês procurarem é o Fred Júnior fazendo um Era tipo golaço o por Fábio. cobertura. Cara, se Fábio quiserem, 2014. se quiserem Nossa botar a imagem, Senhora. vocês podem achar aí o gol que o Fred Júnior fez um jogo comissão técnica contra a imprensa, aqueles jogos de final Sim. do ano, e eu joguei pela comissão técnica. E, cara, eu tomei um gol... De novo, faz olha, parte, só faz falar de parte. queda, eu já derrubei tudo. Eu tomei um gol ridículo do Fred Júnior, assim, por cobertura. A fase do Palmeiras não estava tão boa, aquela e a minha também não. Mas, enfim, então, assim, não importa quem é o presidente do Palmeiras. Até um presidente que me processou, de novo, não sou rancoroso. Não importa um cara que era até amigo da família, amigo até nosso, Beluso, o próprio Paulo Nobre e tal. Para mim, o que importa é o Palmeiras, cara. E não é que eu sou mais ou sou menos. Importa o Palmeiras, sabe? Ah, não, vou torcer para que caia o treinador, vou torcer para que caia o diretor, vou torcer para que o jogador... Cara, eu vou torcer Você para o não se Palmeiras. envolve em política, né? Você não, Aliás, você não eu é não- sócio, você não... Então, isso eu aprendi com meu pai, pelo menos isso. A não se envolver nessa política eleitoral, a gente não é nem sócio. E olha que nos ofereceram títulos, vou citar aqui até uma questão de elegância, falaram, vocês não querem ser sócios? Eu falei, não, a gente quer continuar sendo o que é mais importante para mim, é palmeirense. Eu não sou um jornalista palmeirense, eu sou um palmeirense que está jornalista. Um dia eu vou me aposentar do jornalismo, provavelmente vão me aposentar, mas não vou me aposentar do Palmeiras. Insisto, eu sou jornalista esportivo há 30 anos, você é palmeirense há 54 anos. O Palmeiras que me fez amar o futebol e, por tabela, o jornalismo. Né? E pelo Palmeiras eu faço qualquer coisa. Trabalhar no Palmeiras você não se sente vontade, não. Não. Não só na parte só de Não, comunicação. sei lá, de repente, mais para frente, vou sem emprego, não sei o que lá, falou, pô, Mauro, alguma consultoria. Bom, eu já fiz coisas assim. Gente, não. aliás, de novo, e sem querer, mas já sendo bastante cabotino, bastante metido. Na história, aí eu tenho essa pretensão, eu vou falar. Na história do Palmeiras, e olha que a gente teve jornalistas brilhantes, como Tomás Mazzoni, Olímpicos, o próprio Vincenzo Ragognetti, um dos fundadores do Palestra Itália, jornalista, enfim, Avalone, Milton Peruzzi, pô, nomes fantásticos do jornalismo esportivo, e muito mais Palmeiras do que eu, mas muito mais do que eu. Mas assim, alguém que tenha feito, de hoje, Fernando Galupo, tem muita gente, sabe, enfim, historiadores maravilhosos, Ezequiel, o Jota, o Miro, muita gente fantástica, Pasqualini, enfim, que sabe muito mais de Palmeiras do que eu. Mas não é essa a questão, eu estou falando, não há, na história do Palmeiras, e você prepotente, na história do jornalismo, alguém que tenha feito tanta coisa com pelo para o clube e sem cobrar. Porque quando eu não cobro para ser mestre de cerimônias, eu estou tendo, repito, dinheiro para o Palmeiras. Sim. E não estou falando que quem cobra está errado. Não, eu estou falando que da minha parte é minha doação. E a doação por paixão, que é uma honra inimaginável. Prazer, né? Então, assim, cara, eu não vou falar aqui, mas é muita grana com esses livros todos aqui que eu fiz, que a gente deu devidamente para o Palmeiras, e não estou cobrando, não. São royalties devidos, que eu fiz, cara, e muita coisa que eu nunca cobrei. Inclusive o uso da frase. A frase pertence ao Palmeiras por contrato. E é a propriedade intelectual, claro, porque essa, aliás, foi doação minha. Meu pai tinha morrido quando o Palmeiras veio falar. Falei, não, é tudo Palmeiras. Então, assim, tudo dessa coisa. Ah, mas você ganha dinheiro com livro, ganha dinheiro com DVD? Ganho, a editora paga, a produtora paga, e vou dizer, teve um livro do Palmeiras que eu fiz de graça. Não vou citar qual, não vou citar qual administração, mas um livro falou, olha, a gente está sem dinheiro, não vai sair. Eu falei, não se preocupe, da minha parte você não paga um centavo. Eu faço e fiz de paixão, não vou dizer, para não ser deselegante, e fiz mesmo, e fiz de paixão mesmo, não dormindo, porque tinha que fazer rapidamente, e fiz. E assim, e aí fala, você quer dinheiro? Cara, eu não só dei dinheiro com esse livro, eu não cobrei nada. O mínimo de esforço, que foi maravilhosa a conquista do livro, enfim, para não dar tanto spoiler. Mas assim, e só para terminar, não há nenhum cara brilhante, amicíssimo como o Celso Unzelti, fez tanta coisa pelo Corinthians, ele faz também, sabe muito mais de futebol, sabe muito mais de Corinthians do que eu sei pretensamente de Palmeiras, mas, cara, de preleção, você não vai achar ninguém, cara. Texto para jogo, texto para muita coisa. Tem uma história que eu nunca vou poder contar do Palmeiras, que eu fiz. Eu fiz porque uma pessoa procurou, em nome de uma outra pessoa, de uma coisa muito importante da nossa história, falou, olha, tem um bastidor aqui. Tá.
Mauro, você faz o meu campo, eu fiz o meu campo, eu levei a história para frente, e aí o Palmeiras se resolveu da maneira como ele resolveu, que eu acho que era a maneira errada, mas é uma história que eu ajudei que nunca vou poder contar. Ajudei pra cacete o Palmeiras. E nunca vou poder. Eu não devia nem estar falando isso aqui. Mas só para dizer, se alguém um dia me falar. Se alguém um dia me falar, olha, sabe o que aconteceu então? Isso se deve não a eu, mas a uma testemunha que ligou uma amiga comum, aí eu levei pro Palmeiras, e o Palmeiras viu, não sei o que lá, enfim, ok. Então, assim. Então, repito, tem muito melhores historiadores, muito melhores jornalistas, muito mais Palmeiras do que eu, tá? Mas que tenha feito tanta coisa e por tabela tenha se exposto tanto, gente. Porque é o seguinte, fazer 7 preleções, inclusive o pessoal fala taticamente, pô, é errado, você fez preleção no jogo que você vai comentar. Sim, mas o que aconteceu? Após o jogo, eu publiquei a preleção. Tá. Os jogadores sabem que fui eu, não era a minha voz, mas era o meu texto. Sim. E a grande maioria sabe que era eu, inclusive jogadores que depois jogaram em outros clubes, que vinham jogando em outros clubes, sabe? Então eles sabem... Só tem, por exemplo, uma vez que eu não publiquei, que é essa que eu falei do Palmeiras Inter de 2014, porque envolvia assuntos pessoais. Essa eu não publiquei. Algumas eu publiquei o áudio ou o texto. Até um queridíssimo colega, de que eu tenho discordado muito nos últimos tempos, não em política, até um pouco de política, mas em algumas coisas, que é o Juca, falou, essas preleções só são publicadas quando o time ganha. Aí eu mandei mensagem para ele, não, Juca, aí eu mandei todos os links. Todas as preleções que eu fiz. E ele reagiu como? Não, ele falou, não, desculpa, eu não sabia. É que essas coisas motivadas de vestiário, esses vídeos que o Palmeiras faz, essas coisas... Normalmente o clube só divulga quando ganha. Sim, no caso dos clubes agora. No seu caso da série da Globoplay do Corinthians, por exemplo, daqueles 4x0 e tal. Muito bom, mas faz parte. Meu Deus do céu. Que, aliás, eu não sei se poderia falar, mas é uma coisa que a gente levou pro Palmeiras também. Já faz tempo, mas o Palmeiras não quis, com o Filipão. Não, o Palmeiras, então... Esse animal, tá louco. Então, a gente levou esse projeto 2 vezes para o Palmeiras. E quando eu falei a gente, é dos lugares em que eu trabalho. Né? O Brasil inteiro, praticamente. Quase. E a primeira vez não foi para frente por conta do Filipão, e eu respeito demais. E a outra foi agora, recentemente, que talvez aconteça alguma coisa, que o Palmeiras faça alguma coisa parecida com o trabalho magnífico que faz a TV Palmeiras. É muito bom, não é só porque são parceiros, sim. Não é só porque bom, eu também, sabe, é muito boa e já fiz também muita coisa. E, de novo, aliás, já aproveitando aqui em primeira mão, sim, para vocês, no sábado anterior ao Dia dos Pais, vai ter mais um tour guiado do Allianz Parque, com o grande Álvaro Paris, parceiraço. E agora, provavelmente, todo primeiro sábado do mês, um tour eu vou fazer como guia especial do Allianz Parque. Como eu só vou quando o memorial estiver pronto. Só. Boa. Que é isso aqui. Inclusive, essa aqui eu fiz o último no 12 de junho especial, com a minha máscara com autógrafo aqui do Evaíra. Tem até imagens do nosso queridíssimo Sérgio Ortiz, também parceiro de primeira hora lá do nosso palestra, tirando fotos lá. A imagem que eu fiz, uma recriação do gol do Evaíra. Já que você falou do nosso palestra, eu queria fazer uma pergunta delicada para você. Todas as perguntas são Por delicadas. que você mandou embora do nosso palestra? Pois é, porque muita gente está perguntando. Então, exato. Porque eu não tenho mais... Aliás, obrigado, adoro o termo, obrigado pela pergunta, deputado. Deputado, até rapidinho sobre o nosso palestra, até porque tem gente do próprio Palmeiras que não sabe, gente do próprio palestra que não sabe do nosso palestra. Assim, é um projeto, e aliás é bom saber, que é um querido amigo que eu tenho na imprensa. Você vai falar, pô, você é amigo de todo mundo? De todo mundo? Sou. Sou amigo do Mauro César, sou amigo do Neto, sou amigo do Milton Neves, sou amigo do Cajuru. E às vezes até alguns deles que eu acabei de citar, falar, pô, você é amigo de todo mundo. Sou. Não tem problema. Eu prefiro ser amigo de todo mundo a ser inimigo de todo mundo, como alguns parece que adoram ser. Mas enfim. A ideia do nosso palestra, já eu tinha há alguns anos, e por entender do trabalho excepcional que faz a mídia palestina, e a partir desse momento, muito honrado de fazer parte de mais um grande projeto da mídia palestina, que é o de vocês. Todo mundo vê, de todo mundo que faz, né? Até os que não gostam de mim, até me bloqueiam no Twitter, mas faz parte. Isso ninguém, gente. O Ademir da Guia dizem que é lento. São Marcos dizem que é padroeiro de mancha. Eu vou até jogar na câmera isso aqui. Vamos tomar no cu, cara. O padroeiro de mancha, o Ademir da Guia é lento, vão pro inferno, vocês merecem. Mas enfim, voltando. Então, assim, já de algum tempo, eu vou te dizer, acho que 2011 ou 12, falei, pô, podia fazer um projetão, assim, tipo portal, né, do Palmeiras. Aí eu tava assim, falando, de novo. Não. Bom, aí não, para mim não pode cair. Aí o que acontece? Aí o Rodrigo Vessone, que tinha acabado de entrar no meu timão, faz um belo trabalho, Danilo e tal,
e eu já conhecia desde então. Aliás, já tinha a própria produtora Canal Azul, falou, pô, podia fazer o Meu Verdão também, em cima do sucesso do Meu Timão, que é muito bem feito. Pode deixar que eu arrumo aqui. Aí ele falou, cara, por que você não faz alguma coisa tipo o Meu Verdão, né? Enfim, ou algo parecido. Tem muita mídia palestrina, não tenho tempo, e até tenho mais trabalhado mais ainda desde a nossa fundação em agosto de 2017. Nosso palestra começou pé frio, né? Porque a gente estreou logo depois da eliminação para o Barcelona de Guayaquil no Allianz Parque. Mas enfim, a gente começou para valer mesmo no começo de 2017, juntei vários palmeirenses e tal, de quem eu gosto, inclusive alguns que participaram juntamente comigo deste livro aqui que eu trouxe, que é o livro do Centenário. E aí, para fundar o nosso palestra, ideia do Rodrigo Vessoni também. Falou, deu até os caminhos do trabalho maravilhoso do Meu Timão e tal. E aí a gente começou a fazer, né? E começamos a juntar, dos 6 ou 7 que eu tinha juntado, foram sobrando no final praticamente 2, eu e o Alex Miller. Depois voltou um da turma inicial, que é o Vitones e tal, mais para frente. E aí eu fui, por exemplo, primeiro quem me conhece, o Amorim sabe mais tempo, eu sou o Muro Bet mesmo, cara. Eu acho que em cima do muro a gente vê os vários lados da questão. E assim, cara, eu não consigo... Eu fui professor de jornalismo durante 4 anos na FIAN. Cara, os alunos faziam o que queriam comigo, como os meus filhos fazem. Enfim... Eu não consigo ver você reprovar alguém. Então, não, o que eu fazia? Será que você deixava os caras colar? Até só não deixava aqui pelo seguinte, o tipo de trabalho... A minha matéria chamava Técnicas de Reportagem, Entrevista e Pesquisa em Jornalismo 1 e 2. Eu falava, quem souber o nome completo da matéria já ganha meio ponto a mais, porque nem eu lembro, nem sei como eu lembrei. Eu dei aula de 90 a 93. Aí, então não tinha como colar, né? Eram textos individuais, enfim. Tipo não tinha redação, como. né? Basicamente, redação, edição, não tem enfim. que você colar numa redação. Não dá, né? Mas ok. Então, assim, os alunos faziam o que queriam comigo, meus filhos fazem, meus enteados também, enfim, ok. Mas aí eu falei, eu não sei chefiar, eu sei trabalhar. Tá. Isso eu sei, bastante. Não estou nem falando que bem, mas sei fazer bastante. Então, você precisava de alguém tipo o Rafael Bolara, que toca muito bem o negócio, que eu já conhecia de outros carnavais. Sim. Enfim, mas assim, aí quando eu vi que eu estava tendo que tomar muitas decisões, além do que eu queria um portal, como é o nosso palestra, e que se tocasse, que eu eventualmente falasse alguma coisa. E muitas vezes eu dei uma segurada, porque é minha característica. Um termo horroroso, tão horroroso quanto o mimimi lá, aquele passador de pano. Sim, às vezes precisa passar o pano para limpar as coisas. Às vezes eu segurava a informação, perdemos alguns furos por isso, perdemos, mas é uma questão do meu gosto. Sim, sim. Se você for ver o meu trabalho, em qualquer lugar que eu trabalho, parece que eu trabalho bastante, não sou jornalista esportivo que mais trabalha, mas o que mais faz coisa no Brasil mesmo, outro momento cabotino meu, mas alguém vai falar que eu faço valorizar mais o passe, coisa. né? Não, e no caso é um fato, né? Sim. Enfim. Eu falei, cara, assim, a minha característica de trabalho, eu estou dizendo nem que é certa, que é virtude ou que é defeito, a minha característica é ter mais cuidado, assim, eu não quero dar a primeira informação, eu quero dar a melhor, e às vezes eu não sei, ou às vezes, gente, eu não tenho um saco para ficar ligando, ou, de fato, eu não tenho tempo para ficar ligando. Cara, eu mal consigo, né? Então, assim, mas a informação, foda-se, se você deu primeiro uma negociação, legal. Por exemplo, a Parmalat no Palmeiras, não fui eu quem deu a informação. Foi a queridíssima Regiane Ritter na Rádio Gazeta, onde a gente trabalhava. Mas eu preciso ir lá na redação para pegar a Folha da Tarde de março de 92. Quem deu que a camisa ia ser listrada, quem deu os detalhes de como seria a parceria, em primeira, para não dizer única mão, fui eu na Folha da Tarde. E graças ao professor Beluso e ao grande mentor da Parmalat no Palmeiras foi o Paulo Nicoli. Mas, enfim. E o Sérgio Pellegrini, saudoso, querido amigo, que me fez esse meio campo para saber mais informações. Aí só para dizer o seguinte, que eu dei a melhor informação possível sobre a Parmalat. Eu busquei a melhor versão possível dos fatos, que eu acho que é o exercício básico de qualquer área de jornalismo, não só esportivo. E por conta disso falaram que eu tinha negócio com a Parmalat, que eu estava vendido para a Parmalat, que tinham me cooptado e tal. E ainda, quando eu defendia a Parmalat, ainda mais contra a própria Mancha, que falava, amo a Parmalat ilusão, eu falava, não, vai ser um puta negócio. E não quero ser cabotino e falar que foi pra caralho, foi a maior parceria da história do futebol sul-americano, que diziam que era ilusão. Inclusive coleguinhas da imprensa, que achavam que, maior que sabe a Crefisa? nada. Porra, do caralho, desculpa, assim, é que a Crefisa é diferente, é um momento diferente e tal. E um estilo diferente. Um estilo diferente e não era uma cogestão técnica administrativa, né? Sim. E ainda bem que... Mandava, e devia mandar muito mais. Devia mandar muito mais, inclusive. Só não mandava mais porque tinha a turma do Mustafa, tinha o Mustafa que não deixava, e o resultado se viu em 2002 outros problemas. Mas, enfim, foi uma parceria da história do futebol sul-americano. E tinha gente que achava que era um mau negócio. Até porque algumas coisas não estavam no contrato, mas estavam apalavradas. E eu sou um cara que acredita em algumas pessoas, mais do que nos contratos, né? Até por isso que me atrapalho fazendo contratos, e também por isso que eu fiz direito, mas fiz o direito mais torto, e também não sou advogado nem juiz. Mas enfim, mas assim, só para deixar claro...
Eu acho que quando você tem algo mais transparente, apaixonado e passional, cara, não tem contrato, tem papo. E assim, a informação que eu apurei teve isso. E no caso do nosso palestra, só para terminar, a cada dia que passa, até pela profissionalização da coisa, eu fui largando. Eu fui largando não. O pessoal foi tomando, Goulart, o Amorim... Não tem tempo, na verdade. Largaram Eu não tenho largaram ele capacidade, também, né? competência, tempo, saco. E aí começou a ter problemas, inclusive o nosso palestra com o Palmeiras, e não tem problema, que eu já imaginava isso. Mas eu que sou um grande fazedor de meio campo, não sou um grande meio-campista, sou uma mistura do Suca com quem que vocês... Eu não vou citar algum nome ruim. Suca faz parte do Nightmare Team do Palmeiras. Mas, enfim, é uma outra história. Darinta. Lá de 82. Darinta. O Darinta é o capitão do time dos pesadelos do Palmeiras. Aí eu falei, velho, e com o profissionalismo, com a qualidade que foi sendo tocado a nossa palestra, eu fui saindo e hoje faço meus textos, tá? Faço minhas coisas. E assim, é algo que eu sempre queria. Eu queria ter o espaço que é a nossa palestra, e brilhantemente conquistado por todo mundo. O Amorim foi fundamental. Foi, como irmão do Scarpa, foi um camisa 10 para armar, bater escanteio, bater falta. Foi muito importante. O Amorim foi um dos caras... Nada a ver. Você é menos feio. Não, é mais feio que o Scarpa. Nada contra o Scarpa. De skate, mas Não, exato. Sabe ler, sabe escrever, Scarpa é sabe pensar. Enfim. Skatista, Sinistro roqueiro. mesmo. Canhoto, Ele é um maravilhoso. semideus. Palestra. Mas, enfim. Aí, então, assim, o Mas nosso palestra, eu sou comentarista. Eu fiz a pergunta brincando, Mauro. Não, eu sei que é. Não, Pra quem não sabe, o Mauro é tipo um embaixador do nosso palestra. Ele fundou o projeto, mas hoje ele não consegue cuidar. Eu já não E consegui hoje antes. tem muita gente competente cuidando. Eu Muito. não é porque eu muito. saí que eu guardo. Trabalho Eu excelente eu no acho- nosso palestra. eu acho- O nosso gambá. Pode chamar, porque, de novo, tá lá, em nome, desde o início, em nome da Sociedade Esportiva Jornalismo, cara. Exato. Ele é feito Mais por jornalismo, às palmeirenses. vezes, do que- Não é, E não é. tem que ser. É. Eu acho que a gente tem que ter independência fundamental. Isso eu acho que eu aprendi. E fico muito feliz quando a atual direção do Palmeiras, a anterior, e estou falando, gente que é minha amiga anteriormente, Beluso era amigo da família, da minha mãe, do meu pai, até pelo trabalho dele e meu. O Beluso, na época que o Palmeiras tinha 4 opositores, eu fui um dos caras que tentei fazer, junto mais ou menos com o Muda Palmeiras, meu pai também, teve um almoço aqui pertinho, falou, Beluso, pelo amor de Deus, se candidata. Mas vamos perder, mas se candidata. Assim, eu não vou dizer que fui eu que fiz a cabeça dele, mas foi um dos caras que defendia que ele fosse candidato. E discuto muito a presidência dele, mas enfim, Maurício, o Paulo Nobre, tantas vezes antes eu falei, Paulo, é o seguinte, eu acho que a gente vai continuar sendo amigo, porque é minha característica, eu não perco amigos. Eles podem até se perder de mim, podem até não gostar de mim, mas da minha parte, não. E olha que foi a pessoa que eu dei a maior bronca na minha vida, que eu não vou citar aqui, mas tem a ver com o Palmeiras, e tem a ver um pouco com esse livro, e tem a ver com o filme O Campeão do Século. Mas enfim, que até ele falou, nossa, Maurão, nunca vi você assim. Eu falei, não é você, é o Palmeiras que me faz assim, né? O Palmeiras é a coisa mais importante da minha vida. Sim. Né? Mas enfim. Mas assim, então o Palmeiras, para a gente cobrir o Palmeiras, ou se fosse o Corinthians, se fosse qualquer outro clube, você tem que ter um mínimo de isenção, tem que buscar a melhor versão possível dos fatos, sem ficar em cima do muro. Mas é em nome da Sociedade Esportiva Jornalismo. Se for notícia ruim para o Palmeiras, mas se for notícia, publica-se. Tem que averiguar os fatos, né? totalmente. Exato. E, de novo, independente. Porque, assim, de novo, para falar, esses presidentes que eram meus amigos e continuam sendo, talvez alguns menos do que eram, cara, assim, eu não tenho situação na oposição. Eu até em toda eleição do Palmeiras, mesmo não sendo sócio, e não tenho o direito de falar quem deve ser eleito presidente do Corinthians, nem do Palmeiras, né? E mesmo das eleições que eu participo para prefeito, para governador, para presidente, posso não gostar de quem foi eleito. No caso específico do presidente, não gosto mesmo. Mas, assim, deixo claro o meu voto, mas vou respeitar, mesmo que ele desrespeite tudo, até a ciência. Mas, assim, e no caso do Palmeiras, eu repito, eu sou só torcedor. Eu não tenho influência. Embora, até em banquetes que eu não fiz, o texto a favor do Allianz Parque, da parceria com a W Torre, foi lido, um texto que eu tinha escrito sobre o SIM, num banquete, antes de eu apresentar um banquete que eu não estava apresentando. O texto foi lido, um texto foi usado até durante a campanha para aprovação do Allianz Parque. E aí, de novo, são coisas que eu faço. Palmeiras e Parmalat foi isso. O contrato com a W Torre, eu fui um dos primeiros a saber, o primeiro talvez a dar com mais detalhes, e o meu pai foi mestre de cerimônias da apresentação do Allianz Parque, porque o meu pai acreditava, eu também discursei naquele dia na Sala São Paulo, porque eu também acreditava que seria um excelente negócio para o Palmeiras, como me parece que foi. Aliás, eu fiz um negócio absurdo, fizeram. Eu apresentei um evento no Pacaembu com dos 5 grandes, incluindo a Portuguesa, diretores de marketing, falando dos projetos de estádios. Canindé, o próprio Pacaembu onde a gente estava, foi no Museu do Futebol, lá no Pacaembu.
o Allianz Parque em construção, então a Arena Corinthians, hoje Neoquímica Arena em construção, e é sempre bom dar o naming rights, né? Sim, claro. Aliás, estamos falando onde era o PAEC. O Pão de Açúcar Atlético Clube, que depois virou o Audax. Foi formado aqui. Exatamente, Paulinho, um excelente volante também. Então, só para dizer que o PAEC virou Audax porque uma emissora não ia falar o nome dele. Então eu falei, pô, já que não vai falar quando a gente chegar à primeira divisão, como chegaria e seria vice-campeão paulista como Audax, eles tiveram que mudar o nome. Essa história depois eu conto, mas eu lembrei porque foi exatamente neste prédio que me contaram essa história. Mas enfim, e que eu participei um pouquinho diretamente. Mas voltando. Então assim, é o Palmeiras que me faz ser qualquer coisa, que me faz ser apaixonado e independe, né? E é isso que eu queria falar do PAEC também, porque você não pode chamar Allianz Parque, não chama de Arena Palestra, chama Estádio do Palmeiras, Campo do Palmeiras é melhor. Arena Palestra só existe num lugar, mas enfim. Mauro, fiz um post aqui no Twitter, dos amigos que vão acompanhar certamente o Pode Porco também. Ótimo. Pedindo perguntas para te fazer. Fizeram uma muito boa aqui, eu vou pedir para ele te fazer, porque é um assunto que vocês dois manjam bastante. Lá vem. O que é melhor na vida, ser campeão ou ter cabelo? Imaginava que seria, até pela cara do Amorim. É que a gente tem uma coisa em comum, Maurão. É mesmo? Eu também fiz implante capilar. Ah, foi bem, o teu ficou muito bom, cara. Ficou natural, né? Mas eu fiz na Muito Coreia, bom. você fez aqui no Brasil. Caralho. Não, mas o Brasil, o primeiro que eu fiz o implante, o doutor Munir, quando o Michael Jackson queimou o cabelo, ia fazer no Brasil se tivesse que fazer. No Brasil? É mesmo. O Brasil, os pitanguinhos, os papas o doutor Munir Cury, o papa na época, nos anos 80, 90. Que eu saiba, hoje, as referências de implante capilar é Coreia do Sul e Turquia. Turquia, não, mudou muito, isso Mudou. sim. Hoje, mas na não época sei. foram os precursores. O pitangueiro do cabelo era o doutor Munir Cury. Ah, é? Só que é o seguinte, a época, era 70% dos casos davam certo. 30% Mauro Betti. Mas Quando você fez o implante? primeira vez em 89. 89? Eu fiz 4 ou 5 implantes, depois eu fiz o que faço desde 99. Qual que você fez? Eu faço agora Interlace. É o que arranca o cabelo Interlace. de trás? Não, e de põe trás na foi na frente? frente. Eu fiz de tudo, cara. Fiz mandinga. Tirou de Não, trás, aqui, do pentelho, foi tirei tudo. de tudo, exato. Mas só pra dizer, é evidente que ser campeão é melhor do que ter cabelo. Deixa eu te fazer outra Tô pergunta. careca de saber isso. Você fez alguma promessa pro título da Libertadores? Cara, eu nunca fiz promessa pra nada. Mas é o que eu falo sempre. O negócio de superstição Porque dá azar. essas zicas que estão dando aí de vice da Recopa, vice-Supercopa, queda pra CRB, Sim, vice-paulista, é por gente que não comprou promessa. Isso é Eu verdade. pintei meu cabelo de loiro, eu falei que ia pintar e pintei. E que eu fica falei que era- horroroso. Nossa, Atentado violentíssimo ao ficou feio pudor, demais, né? meu Deus do É céu. como se eu fosse... a única coisa, falando sério, brincando uma coisa terrível, né? Mas se o Amorim pudesse usar máscara até o final da vida, ia ser ótimo. Mas, enfim. E um beijo pro Giovanni Chacon também, que me inspira sempre, colega da Jovem Pan. Mas, quem tá falando Você não mesmo? gosta de fazer Superstição. Não, então, superstição. Ou promessa. Nunca fiz promessa pelo Palmeiras. Mas, assim, eu não sou supersticioso, mas adoro que o Palmeiras seja. Meia branca de sábado contra adversário alvinegro, ótimo desde 12 de junho de 93 e antes, né? O Robertão de 67 a gente jogava de meias brancas, por exemplo, o primeiro Robertão que a gente ganhou. Mas assim, eu quero que o meu time seja supersticioso, tá? Então, por exemplo, desde o Allianz Parque, o querido Rafael Bulara do nosso palestra tem esses números, embora ontem contra o Grêmio tenha sido diferente, que o Palmeiras começa atacando para o Gol Norte, o antigo gol do placar eletrônico, e que a gente termina no plano inclinado do Gol Sul, o antigo gol das piscinas. Tô bocando. Tá tipo assim, 74% de aproveitamento quando é isso, e tipo 56% quando é o contrário, como foi no ontem deu 2018. Ontem de vez em quando dá, porque o time tá bem, o time é líder. Mas é bom, aliás, essa estatística eu nem gosto de falar muito, já falei mais, porque eu falei, de repente os adversários sabem. Aí já Isso significa algo? Nada. Mas, lado, né? então, exatamente, Kim, mas eu gosto dessa superstição. E talvez o Amorim e Kim, eu tenha perdido um pouco essa coisa de superstição durante a fila, que molda o homem. 80 ou 81, vendo o jogo pela TV Record com o queridíssimo Silvio Luiz, o mestre Pedro Luiz, que me levou para a Rádio Gazete em 91, e cujo colega de Jovem Pan, Flávio Prado, que era a equipe de transmissão. Se eu não me engano, era Palmeiras e São Bento, tá? Um jogo de sábado à noite, vendo pela TV, tal, TV Record. Uma porcaria de time, jogando mal pra cacete e tal. Aí minha mãe levanta, e na hora que ela levanta e passa na frente da TV, esse é o único gol do Palmeiras, 1-0. Bom, é o que aconteceu. Entre 1980 e 81 até 93, a minha mãe passou 1.483.000 vezes durante os jogos na frente da TV. A ponto de, tipo, 84, já o Palmeiras ainda não tinha nem o conceito de fila, mas estava se encaminhando para ela.
O Palmeiras também é um jogo no interior, aí o meu irmão vendo o jogo, minha mãe. Aí o meu irmão fala, mãe, passa na frente. A minha mãe passa, nada. Vai, passa na frente. Aí, tipo, logo depois saiu o gol, acho que do América de Rio Preto. Aí, contra a Inter de Limeira não deve ter corrido São Silvestre. Né? Cara, sei lá que eu tava no Morumbi, mas provavelmente. Mas daí o melhor foi o comentário do meu irmão. Mãe, passa direito! Quer dizer, não era o time que tinha passar a bola melhor no meu campo, a zaga não fazer cagada. Era culpa da minha mãe que não passava direito da frente da TV. Eu acho que além dessa vez que levou essa superstição, mas nenhuma vez deu certo, né? Mas isso que é maravilhoso, e é do Palmeirense, é do Corinthians, de qualquer torcedor. Agora, promessa eu não faço. Mas boa pergunta, viu, Amorim? Deixa eu ver se eu já fiz alguma. Não fiz. Eu dificilmente faço promessa, não só pro futebol. E se eu fizesse promessa, seria pelo Palmeiras, tem que fazer uma pelo Index agora. Então, é uma possibilidade real, acho que estamos na luta e tal, mas assim... Acho que o Palmeiras tem chance, mano? Tem, já achava antes e agora, depois desses 2-0, o Palmeiras assumindo a liderança. Tá claro que o Furacão, se ganhar o jogo a mais, pelo saldo, passa. Mas enfim, o Palmeiras vai estar nessa luta, até porque o Flamengo está rateando, também, né? mas o Flamengo já não tem a mesma chance de ultrapassar o Palmeiras agora. Mas tá começando ainda, né? Não, até longe, enfim. Então, tem muita coisa para rolar ainda. O pior já passou, né? Porque o pior era a Copa América. De desfalques, né? Então, assim, o Everton volta agora. O Everton tá voltando, ontem, o Vinha Gustavo já voltou, Gomes e Vinha já deu aquele up, né? Então, assim, podemos ou deveremos provavelmente perder um jogador importante, alguns 3 porquinhos, talvez, tal, que saia um. Enfim. Furo aí, Maurão? Não tem, não sei mesmo. Quem que sai? Ó, eu acho que talvez mais pro menino. O menino vai sair, então? E qualquer um que sair, aliás, é aquela coisa. Qualquer um que sair vai fazer falta, mas assim, mas acho que dos no começo, antes deles estrearem, você precisa. Eu achava que o mais bola era o Patrick de Paula. Quando eles começaram a jogar no time de cima, eu falei, putz, Gabriel Menino. E eu lembro, nunca vou esquecer, quando o Danilo estreou, quando o Danilo estreou contra o Red Bull Bragantino, eu estava fazendo o jogo pela Jovem Pan, e aí o Zé Manuel de Barros, narrador, falou, pô, vai estrear esse menino Danilo. Quem é esse Danilo? Eu falei, eu vou falar um absurdo aqui, mas entendam. O Danilo é o novo Patrick de Paula. Porque quiseram que o novo... tinha estreado uns 5, 6 meses antes. Como assim? Méritos do luxo, hein? Méritos do luxo. Exatamente. Eu falei, olha, o Danilo tem muitas das características do Patrick de Paula. Ele não é talvez tão bom ofensivamente, mas ele marca melhor. E isso eu já discuto hoje. Tem o box-to-box, né? Mas o Danilo, o jogo contra o Inter, cadê o jogo contra ele? Não, o jogo contra o Sport no Recife, a jogada do primeiro gol, maravilhosa. E queria aproveitar outro momento. Também. E no final do jogo com 10 e num lugar normalmente inóspito que é em Porto Alegre, pro Palmeiras. Cara, aí eu pergunto para vocês, que eu já falei nas minhas várias manifestações. Amorim, quando o Danilo toca na bola, qual foi a tua reação? Cara, contra o Inter. Engraçado é que eu tô sem Premiere, né? Meu pai comprou agora o Premiere, porque meu pai é modinha. Ele espera o time virar líder pra ver se vale a pena comprar o campeonato, né? Modinha. Mas chegou no WhatsApp, quando você vê no Premiere, às vezes o jogo fica atrasado, né? Tem um delay. Sim. E aí chegou no WhatsApp, gol. Então desabilita essa porra. E aí a bola tava no Daverson ainda. E aí quando o Daverson... Quer dizer, você já sabia que ia ser gol. Quando o Danilo Barbosa rola, fala, não, os caras estão... Acho que alguém zoou. Nossa, foi inacreditável. E aí? Foi muito eu tava vendo no Gato Net, aí travou, eu não vi o gol, meu. Puta merda. Se alguém viu... Não, assim, porque a reação é muito interessante, pelo seguinte... Aliás, um cara mandou, até publiquei num dos meus textos a respeito do gol, o cara falou, scouts do Danilo no jogo, né? Sofascore, Footstat, né? Sim. Passes certos, inversão de bola, sei lá. Finalizações certas, 0, gol, 1. Porque, de fato, ele erra a finalização da maneira... Ele chuta, não sei o que lá. E o pior é o seguinte, são duas coisas, né? O gestual, na hora que ele bate na bola, ele solta os braços, tipo, fudeu. Caguei. E é aquela ilusão ótica. Quando a bola sobe, você não sabe se ela vai para cima, e ela sobe e sai do ar, sai da transmissão do primeiro. O ângulo tá fechado. Então, assim, você acha que a bola foi pro saco mesmo. E, pô, eu tava na Jovem Pan, no estúdio aqui em São Paulo, com o Gabriel Dias narrando, e eu tive acesso de riso. Daí o pessoal falou, pô, só um gol cagado pra você rir. Cara, mas é que tá, a sorte, assim, todas as sortes, é o seguinte, foi gol do Palmeiras. Porque eu já sou massacrado pela torcida do Palmeiras por não me manifestar nos gols. Imagina, porque se fosse gol do Inter, ainda que fosse no final, se fosse o inverso, eu provavelmente ia rir, cara, porque é um lance muito bizarro. Sim. É um gol absurdo, assim, é mais bizarro do que aos 98 e 28 o Breno Lopes ter feito o gol. Nada contra o Breno Lopes. Mas é o que eu falei outro dia para o Ademir da Guia. Jamais. Não, total. Eu falei outro dia para o Ademir da Guia no lançamento lá de um projeto muito bacana, muita sorte da Academia dos Imortais, né, do canal de YouTube da Academia.
Eu falei, Ademir, eu vou te cobrar em abril do ano que vem, que você vai estar completando 80 anos, e vai fazer mais um jogo de 80 anos no Allianz Parque. E eu vou te cobrar para você jogar bem. Agora, do Breno Lopes, o que eu posso cobrar mais na vida? Mais nada. Zerou Aí já, você né? fala, por exemplo, negócio de mandiga, superstição, o que eu pedi pelo título da Libertadores? Cara, nada. Eu já estava muito emocionado de estar lá, de ser um felizardo de estar lá. Como foi No meio da pandemia, Cara, foi tinha... a Foi demais. ali, Foi- o Cicutel? Tinha quantos? Cara, Uns foi 2 demais. mil torcedores, mais ou menos? tinha uns 5 mil, né? 5 Que eu acho mil. que também era Imagina, absurdo e você tá tal. o ano enfim, inteiro. é. Só estádio Não, e tô vazio, lá. vazio. Não, já tá lá. E Maracanã é foda, né? Maracanã é foda, Maracanã E é quase fudido. 70 anos da Copa Rio, lá mesmo no Maracanã, é tudo foda. Mas enfim, tô lá. E sai o gol. Vixe, Cara, mano, essa hora, assim, irmão. eu não tava na Jovem Pan, mas muito provavelmente eu teria a mesma reação na Jovem Pan, mas Tava ali em no pé, Maracanã. não tava? Não, eu tava sentado, né? Eu tava sentado. Tava o hotel, sentado, o Jorginho comentando ali. Sai o gol, velho, eu começo a chorar de uma maneira que eu acho que eu nunca chorei num gol do Palmeiras. E transmitindo também não, porque fala, você faz tipo lá na Jovem Pan. Eu me seguro e brinco um pouquinho mais, mas assim, quando você está trabalhando, não só eu, a esmagadora maioria, jornalista, o comentarista, narrador, tá, você não está ali para você não é pago para ser torcedor, até porque não tem preço Tem ser que ser torcedor do Palmeiras. imparcial, né? Tem que ser Tentar parcial. Não, pelo e menos. tentar manter o equilíbrio. E sai o gol, o que a gente faz? Primeira coisa, olhar para o árbitro para ver se vai dar o gol, olhar quem passou, quem cruzou, já ir pensando no que você vai falar, no caso, uma transmissão de televisão, como estava no rádio, um monte de coisa, né? E um gol daquele momento, você sempre está pensando. Então, assim, eu normalmente, em outros momentos, eu fico anotando, vejo não sei o que lá, penso o que eu vou falar, e você tá. Eu não sou pago para torcer, não precisa ficar, tal. Antes, sem a câmera na TV, eu dava uma comemoradinha. Hoje, como acontece com a Jovem Pan desde 2016, acontece na TNT. Aliás, não só eu sou o que mais trabalho, mas eu sou o que sou mais exposto. Quase toda a transmissão da TNT, de Champions, Campeonato Brasileiro, também tem a câmera na cabine para quem quiser acessar no YouTube. A Jovem Pan foi precursora nas grandes rádios de São Paulo. Então, praticamente todo jogo eu estou no ar, com a minha cara de pastel aqui. E como eu faço, no caso do Palmeiras, eu faço o jogo do Palmeiras pela Jovem Pan, câmera. Pela TNT, câmera. TNT eu faço o jogo do Palmeiras Brasileirão. Jovem Pan qualquer campeonato. O rádio não precisa comprar direito. E pelo SBT eu faço Libertadores, o jogo do Palmeiras, mas aí sem a câmera, eu estou bastante exposto. E naquele caso, eu comecei a chorar pela saudade dos meus filhos, da minha enteada palmeirense, da minha mulher palmeirense, do meu pai sempre, né, nessas horas e tal, da minha mãe que não estava tão bem de O saúde. negócio vem, né? Vai Vem juntar tudo, e a emoção, né? cara, Esse então assim, gol aí como eu tudo. comemorei Então assim, também, velho. eu não vou citar o caso aqui, mas um Nossa. queridíssimo colega da imprensa, brilhante, reconhecido Palmeiras, você não gosta de abrir o jogo, mas todo mundo, ele me mandou, cara, tô chorando, ele me mandou logo depois, eu falei, cara, eu também tô chorando, assim. E só que ele podia, que ele não estava no ar naquele momento, ele entraria logo depois, né? De uma maneira sempre brilhante. E eu fiquei e tal. E aí depois eu fui ligar para minha mãe, porque a minha mãe não sabia, minha mãe não consegue, assim como meu pai não conseguiu ouvir o jogo. Eu que falei para ela que o Palmeiras tinha sido campeão. Ela até imaginava pelos fogos, né? Eu liguei e não consegui. Aí, por sorte, pelo WhatsApp, pelo vídeo, estava o meu filho mais velho com a namorada, comemorando, e eu não dizia nem falar, eu só olhei para eles. Aí estava o meu... Liguei para casa, estava minha mulher, que não é a mãe do meu filho, e a filha dela, ali, os 3 palmeirenses, celebrando de eles lá em São Paulo, no Maracanã. E estava tão enlouquecido que eu ia voltar no dia seguinte, eu ia voltar cedo, porque eu tinha que fazer campeonato italiano pela TNT. Eu falei, quer saber? Um amigo meu falou, porra, vamos jantar. Tinha combinado com o PVC, nome da Sociedade Esportiva Jornalismo, jantar tal, lá na Barra, perto de onde ele mora. Mas aí um amigo meu me fala, porra, cara, tô tão feliz, estava aqui no Maracanã e tal, tô tão feliz que eu vou voltar hoje de carro, de madrugada. Eu falei, quer saber? Vamos. Porque daí o que eu fiz? Voltamos, alugamos um carro no aeroporto, tipo 10h30 da noite, saímos, viemos para São Paulo de madrugada. Aí cheguei, tipo 10 para 5 da manhã, deixei ele, morava perto do Palmeiras em Perdizes, falei, eu vou para o Allianz Parque. Aí parei o carro, fui tirar a foto, mas na hora que eu fui tirar a foto, veio uns 15 palmeirenses que me reconheceram. Puta. Aí eu falei, cara, no meio da pandemia, eu fechei, não, velho, vim pra palestra, Zé buzinando e fui embora, né? Não, mas o Allianz Parque lá... Não, mas foi maravilhoso, 10 para 5 da manhã. Era carnaval de rua. Pois é, mas era Carnaval 10 de para rua. 5 da manhã, já não era tanto, mas tinha gente como ele. Bandeirão. E assim, foi maravilhoso, cara. E assim, e tantas coisas maravilhosas, e um momento para mim muito maravilhoso, porque assim, em 99 eu estava, coincidentemente, do lado desse mesmo torcedor que me ligou chorando. A gente estava na cabine do cornetódromo e na cabine de imprensa do Allianz Parque, porque ele trabalhava numa emissora que não tinha os direitos. Não, tinha, mas ele não estava na transmissão. Eu trabalhava também na Bandeirantes, mas que não tinha os direitos da Libertadores. Então estávamos eu e ele.
e 4 jornalistas colombianos no jogo contra o Deportivo Cali torcendo pra cacete. Eles e nós dois, em nome da Sociedade de Jornalismo Esportivo, quietos. Na hora dos pênaltis, esse meu amigo falou, eu não vou assistir o jogo, eu não vou conseguir ver os pênaltis. Ele desceu e ficou na escada, ouvindo. E eu fiquei ali. Quando o Zapata mandou pra fora, eu só berrava, hijos de puta na orelha dos caras que não se viraram mais. Mas enfim, eu desci correndo para ir celebrar e cruzei com esse meu amigo chorando de novo. Aí perdemos e tal. Aí quando eu desci, a primeira pessoa que eu vi foi o seu Crisan, pai do Zinho, que tinha acabado de perder o primeiro pênalti. E o Palmeiras virou. E o seu Crisan, ainda no Flamengo, junto com o Zinho, até hoje um dos meus melhores amigos no futebol. Desde a época do Flamengo, antes mesmo de virem jogar no Palmeiras. E, cara, e abraçava, e fiquei abraçado no seu Crisan. O seu filho não merecia perder o pênalti, e não merecia a gente perder por causa disso. O Zinho é campeão, não sei o que lá, pá. E já tinha sido o primeiro gol dele em 93. Então, toda uma história. Legal. Aí na final da Libertadores, o que acontece? Estou transmitindo pelo SBT com o Jorginho. Quem está transmitindo pela Fox? O Zinho. No Maracanã. Acaba o jogo, a gente se encontra lá embaixo. Mais ou menos a mesma coisa. Aí esse eu gravei. Mesmo com as coisas eu peguei, falei, dei a câmera para um amigo meu, Jorge Guirado, e falei, velho, filma aqui que eu postei no Instagram. Também, né? O Ivair estava, mas o Ivair eu não vi. Mas ele não estava lá, mas o Zinho estava. Aí eu peguei e fiz a mesma coisa, Zinho, ó. Em 99, depois do primeiro Libertadores, eu abracei teu pai que você tinha perdido. Agora a gente não pode te abraçar, até porque teu pai também, como meu pai, estão lá em cima vibrando com o Palmeiras. Da hora, mano. Cara, e foi assim... E graças a Deus eu tive tantos momentos felizes, até do próprio Marcão. Foi o último evento que o meu pai foi, antes de ele ser internado, foi o lançamento do livro desses que a gente já falou para 8.500 pessoas. Ele não conseguiu entrar. Mas 2 meses antes teve a festa dos 10 anos do Penta na casa do Cafu. E estava eu e meu pai lá, porque eu meio que apresentei a festa, que era informal, mas eu apresentei lá. E tem uma hora que estava o Marcão conversando com meu pai e tal, aí eu junto com eles, eu falei, caralho, eu peguei, peraí, junta aí, eu não sou de, é uma pena, eu não gosto de tirar muita foto. Sou meio aparecido, mas sou tímido, não gosto de tirar foto. Eu falei, peraí, fica os dois aí. Aí tirar a foto. Pronto. E que a legenda, eu falei, eu fiz as legendas do livro do Marcos, mas essa é a legenda que eu mais gosto da minha vida, que é assim, as 2 pessoas que melhor me defenderam na vida, Marcão e meu pai. E assim, cara, claro, acabou de ser lançado, meu irmão ajudou a produzir a biografia do meu pai, que eu não teria condição. A ideia do Marcão, não sei, eu estou fazendo do Zé Roberto, do César Sampaio, do Luiz Pereira, a pedido do Luizão, do Zé Roberto, a pedido do Zé Roberto também, do César Sampaio, de outros nomes, o próprio Mário Sérgio já falei, estou escrevendo outros 10 livros. Mas esse nunca imaginei que eu poderia fazer, embora essa é a ideia minha. Eu conto sempre, em 2007, no final de um treino, acaba o treino, fica eu, o Marcão e o Serjão falando merda. Eu acho que estava o Mauro Naves também, depois do treino. Fica tipo 1h30 falando merda, o Marcão contando as histórias dele. E eu depois tive um jantar com os amigos. Aí eu saí, fui pro carro, rindo pra cacete, peguei e comecei a anotar num papel as histórias para contar, umas histórias que dava para contar pra festa dos meus amigos, né? Pô, tem essa, tem a do carro, tem a não sei o que lá. Falei, cara, as histórias são muito boas, né? Algumas até que eu já sabia. Eu falei, porra... Vamos colocar num livro. Vai no livro, né? Aí 2 semanas depois eu fui na academia e falei, Marcão, vamos fazer um livro? E eu, livro? Eu falei, vai essa história que a gente conta, vai ser divertido. Vamos ver. 2007, o livro levou 5 anos para fazer. Mas eu entendo por quê, Amorim. Ele se sentia em 2007 encerrando a carreira se tivesse um livro. Tá. Tanto não foi o livro que, inclusive, eu levei esse projeto para a Panda Books do Marcelo Duarte. O Prazo soltou dele com o André Camp 4 anos. Maravilhoso, exatamente. Também. Mas eu levei esse projeto do Marcos para o Marcelo Duarte, brilhante da Panda Books. Eu até fazer um pequeno mini documentário junto com o Paulo Bonfá também, até para contar a história. A gente já está pescando e o Marcão contando história. A coisa não foi para frente porque o Marcão não quis. Mas daí quando o Universo dos Livros veio com um puta projeto para fazer o livro do Marcos, como depois a gente faria, eu escreveria junto com o Ivan Moré o livro do Neymar e do pai dele, eles vieram e falaram, agora tá beleza, porque inclusive o Marcão tinha acabado de se aposentar, né? Só que aí o Marcão, aí ele, como já tinha se aposentado, ele pode contar a história. Aí o que foi? O Marcão levou 4 meses e meio para liberar o livro, porque ele não conseguia nem ler a própria história, porque é um vagabundo, né? E aí o pessoal ficava 9, 10, 11 horas na fila, chegava na hora de pegar o autógrafo, nesse agosto de 2012, e falava, pô, Mauro, muito parabéns pelo livro, já li. Aí eu falei, já li? Eu falei, 2, 3 horas você leu o livro, até menos. Eu falei, parabéns, Marcão, as pessoas em pé na fila leram o livro e você não leu.
Porque na entrevista Mas coletiva... ele já chegou ali agora? Ele já Não, leu então, tudo? não, pois é. Ainda não leu. Então, cara leu o próprio antes livro, da mano. entrevista, mas é isso. Marcão é O fera Abel Neto demais. da Globo fala, ô Marcos, tem alguma polêmica nova? Eu falo, eu e o Mauro optamos por não ter tanta polêmica. Eu, na verdade, queria um pouquinho mais, ele cortou 2 histórias. Talvez eu conte aqui rapidinho quais ele cortou. Conta. Já. Mas eu falei, ele falou, calma, ele falou, mas não tem polêmica não. Até onde eu li o livro não tem polêmica. Aí, aí o Abel, você não leu o livro inteiro? Não, que eu fui no Mauro. Aí eu comecei a rir, eu falei, aí saímos, né, fomos lá para outra, Marcão, não tem mais câmera aqui. Você não leu o livro inteiro? Confio em você. Bom, aí eu fiquei assim, ri, tudo bem, Marcão, quem sabe. Bom, aí começamos a fazer parte daí, a gente já fazia, passamos a fazer uma série de eventos. Aí o Marcão falava, vou contar uma história que não tem um livro. Aí ele contava, tinha no livro. Aí ele falava, vou contar outra história que é muito boa, né, mas essa tem no livro. Não estava no livro. Ou seja, o vagabundo não leu o livro. O cara nem leu o É o próprio livro. melhor vagabundo do mundo. Ele não leu o livro, que é em primeira pessoa, cara. Tem coisa mais Marcão que isso? Não tem. As histórias que ele cortou. Uma, Vamos na lá, verdade, hein? eu queria que ele cortasse. A treta dele com o Neto, que era uma treta... Ah, tá. Ao eu lembro. vivo. Foi isso aí, foi ao vivo. Ao vivo. mas aí o livro conta o porquê da Ele da fala que o treta Neto cuspiu prévia. no juiz e... Isso, não, mas conta a origem da treta. É muito anterior a isso. Eu também não conhecia até fazer o livro. E a outra história é muito boa. É quando... É a história amorosa do Marcão, que não dá para contar, mas é muito Marcão, cara. Mas enfim. Mas é um Marcão querido, feliz. Um beijo pro Marcão. Mas, aliás, eu preciso ver se eu ainda tenho um original, que evidentemente foi cortado pelo Depois você vai Marcão. assinar isso aí que a gente vai sortear pra galera do... Ah, Pode pô, Pôr. sensacional, Já tem o cara. autógrafo dele. Pô, esse é o livro, cara. Você faz assim. Olha só o livro do Marcão. E é um livro que não é fácil, porque graças a Deus, aliás, esse que eu trouxe aqui, que é o livro do Centenário, entre tantas coisas que eu fiz com o Palmeiras, talvez seja o maior orgulho. Porque, Só vai assim, concorrer quem seguiu o Pode Pôr em Ou todas esse as aqui. redes sociais. Esse não, porque esse não inscrever tem no mais canal. esse livro. Pra você ter uma ideia, o editor, o queridíssimo Marco Piovan, não tinha, o editor, dono da editora, não tinha mais o livro. Vendeu tudo. Vendeu, graças a Deus, tudo. É um livro caro, mas vendeu tudo. Talvez a gente faça de, sei lá, 110 anos, vamos ver aqui para frente. Mas esse é um livro muito legal que a gente fez em 4 meses, com grandes palmeirenses, inclusive um já saudoso, o Gino Bardelli, perdemos. Que seria um cara que certamente, se estivesse vivo, teria trabalhado junto com a gente desde o início no nosso palestra. E, porra, isso aqui eu fui convidado para ser autor do livro do Centenário, e fui um dos 5 embaixadores oficiais do Centenário. Dudu, Ademir da Guia, Marcos Evair e eu. O que você Ele estava joguei fazendo mais, lá, cara. Pois é, que eu falo. Então, assim, esse aqui é um puto orgulho que eu tenho. E ficou bacana, hein? 4 meses de trabalho insano, quase 500 páginas, e modestamente não é para qualquer um, não. Mas eu sou vendido mesmo, eu sou sirvo para vender livro e DVD. E onde já se viu escrever texto para o Corinthians? Ser jornalista, né? Fazer livro oficial do Flamengo e do Atlético Mineiro. Gente, eu gosto de contar história. E quem vive de passado não é museu, quem vive de passado é quem tem história. Palestra. Mauro, tem muita gente perguntando aqui, mandando muitas perguntas para você. Tem gente perguntando como que era o Joelmir torcedor. Nossa! Como que era o Joelmir Corneta pra torcedor. cacete, como todos, mas ele, como ele falava, ele era um palmeirense patogênico, meu pai. Ele conseguiu inocular o palestrinismo em todos. Mas o mais palmeirense de todos era a minha avó, mãe dele, Dona Albertina Greff. Greff Betting, 100% alemã. A família do meu pai é 100% alemã, a família da minha mãe é 100% italiana. Minha avó materna se chama Itália-Roma. Então não precisa dizer, né, mais ou menos o que é. Mas o lado alemão da minha família, que é de Tambaú, uma cidade que praticamente só tinha 3 ou 4 famílias de alemães e o resto tudo de origem italiana, esse lado alemão da minha família é muito mais palmeirense do que o lado italiano. Mais apaixonado pelo futebol e por tabela pelo Palmeiras. Então não tinha como não ser palmeirense. Até um dos meus 22 livros, 9 são do Palmeiras e de palmeirenses. E eu falo que o primeiro deles, do Palmeiras, é o meu primeiro e único livro de ficção até agora, que é o dia em que me tornei palmeirense. Não tem esse dia. Né? É o dia da minha concepção. Até porque ninguém quer saber detalhes, nem eu, sobre a minha concepção. Mas assim, então meu pai era muito... Meu pai largou o jornalismo esportivo por causa do Palmeiras. Num Palmeiras e Corinthians, um derby no Pacaembu em 62, se eu não me engano, foi 3-3, o Palmeiras empatou o jogo no final. Meu pai, em nome da Sociedade Esportiva Jornalismo, ali da tribuna de imprensa do Pacaembu, que ainda, até a obra era a mesma, começou a dar bananas para a torcida do Corinthians, no cercadinho de imprensa. A torcida do Corinthians, com razão, queria bater no meu pai saiu do jornal escoltado pelo Milton Galdão, da Rádio Pan-Americana, que virou Jovem Pan, chegou à redação de O Esporte, fez a matéria que lhe cabia, e depois fez uma carta e assinou a carta de demissão, não só do jornal O Esporte, onde ele trabalhava como repórter, mas do próprio jornalismo esportivo.
Aí foi virar o brilhante jornalista de economia que era. Mas o meu pai era tão palmeirense que não conseguiu ser jornalista esportivo, porque não conseguia ser minimamente isento e independente. Você chegou a ser setorista, Mauro, do Palmeiras? Não, eu dei né? muita sorte na carreira no jornalismo esportivo. Eu era repórter de política e escrevia sobre música na Folha da Tarde, quando em 19 de janeiro de 90, o Chico Lang, que era meu chefe de redação, um doce, falou, Mauro, 7 anos da morte do Garrincha amanhã. Faz um texto aí, meio poético, do jeito que você gosta de escrever e tal, sobre 7 anos da morte do maior camisa 7 de todos os tempos. Aí eu fiz o texto, o editor-chefe do jornal, Adilson Laranjeira, me chamou na sala dele no dia seguinte e falou, pô, ficou bem legal o texto. Vem cá, tem a Copa de 90 agora na Itália, você fala italiano? Eu falei, me viro bem. Então é o seguinte, você vai para a Itália, para a Copa, fazer o outro lado da Copa, como o 5º repórter aqui da Folha da Tarde. Tudo bem? Eu falei, Maravilhoso, pariu, né? Só que, não. Não vou, não. 2 meses depois veio o plano Collor. A equipe de 15 virou 5. Desses 15, só 2 não eram jornalistas esportivos. Clóvis Rossi, da Folha de São Paulo, Mauro Betti, da Folha da Tarde. Eu não fui, eu e outros 10, né? Normal. Mas aí para resumir a história, eu acabei indo para a redação de editoria de esportes para fazer uma coluna só durante a Copa do Mundo. Ela fez meio que sucesso internamente, e externamente parece que sim também, e me convidaram para continuar sendo repórter de política do jornal, mas escrever diariamente uma coluna de esportes de futebol, basicamente de futebol. Então, mas focado em Palmeiras você nunca foi? Não, assim, não, nunca. Não, eu comecei. Só que o que aconteceu? Durante esse um mês que eu achei que ia só durar a Copa de 90, quando o Brasil foi eliminado na segunda semana, para a Argentina, o gol do Canija na jogada do Maradona lá em Turim, acho que foi no domingo, na terça ou quarta-feira eu escrevi uma coluna sobre como estava difícil a vida do palmeirense. Porque isso era junho de 90, o Palmeirense estava chegando a quase 14 anos sem ser campeão, e eu falava que para o palmeirense aquele momento era terrível, por óbvio, mas também porque o corintiano, quando ficou 22 anos na fila, o Brasil ganhou de 54 a 77, ou de 5 de fevereiro de 55 a 13 de outubro de 77, a fila corintiana, o Brasil nesse período foi 3 vezes campeão do mundo. Então o corintiano ficou sem berrar campeão 8 anos entre 62 e 70. Ou de 54 a 62, berrou. Ele de 54 a 58 foi campeão do mundo, bi 52 no Chile e tri no México em 70. Então o palmeirense estava mais tempo do que o corintiano tinha ficado. Então eu falei, que coisa terrível. E aí eu falei, palmeirense, e até porque já Betting, Mauro Betting, Joelmir Betting, e quem sabia que eu era filho do Joelmir Betting, já em 1990, até mesmo antes, um dos 3 palmeirenses, digamos, mais famosos ou mais aparecidos que tinham no Brasil, em qualquer área de atividade, era meu pai, né? Então, e quem me conhecia minimamente sabia que antes de mais nada eu era palmeirense. Então eu falei, por que eu vou esconder? Eu respeito o jornalista que não sai do armário com a camisa, tá? Ou que o repórter de televisão que não assume o time. O mesmo narrador, já sofri vários colegas e amigos, que o cara cronometra quantos segundos ele berra. Enfim, então assim, o narrador não falar o time que torce, o repórter de televisão não falar, ok. E cada um faz o que bem entender. Agora, eu não acho legal você assumir um time... eu torço pro Dom Pernil Santa Coloma de Andorra, né? Inventar um time para torcer, eu não acho legal. Juventus da Moca. Você pode ter afinidade, mas dizer que eu só tô por aí, ok. Agora, você deixar de torcer, eu tenho queridíssimos amigos que deixaram de torcer pelo time, aí não. Mauro, estamos chegando na reta final aqui do nosso podcast, já quase 1h40. E já agradecendo muito. Vai preparando sua última pergunta para o Mauro aí, que eu vou fazer uma aqui. Manda. Mauro, você tem um quadro na sua casa que nesta casa não se fala mal de Filipão e São Marcos. O quanto falta para esse quadro ser? Nesta casa não se fala mal de Filipão, São Marcos e a Abel de palestra! Cara... Já pode não falar mal do homem na sua casa? Então, e por exemplo, o Filipão, eu não, mas ele tem umas tretinhas comigo. Aliás, tinha antes, teve durante e teve agora até, eu diria até mais do que teve antes. E faz parte, né? O Marcão, nesse auge de tretas por questões políticas, tal, em Instagram, eu fiz um texto defendendo. E o Marcão maravilhoso, ele pegou e falou, Mauro, você precisa defender, tá, não sei o que lá. Ele botou no Instagram, a gente já falou várias vezes pessoalmente sobre isso. Eu falei, Marcão, é isso aí, sabe? De novo, a foto do meu pai e do Marcão, as pessoas que melhor me defenderam. Não é isso. E o Filipão, eu discordo de um monte de coisa, até do modelo de jogo, as ideias básicas do Filipão. Aliás, ideias não, as práticas. Porque você conversando com o Filipão, sabe qual é o jogador que ele mais gosta? Thiago Santos. Francescoli. Quem? Francescoli. Que é um baita jogador, o príncipe uruguaio. Ele gosta muito da história uruguaia. Aliás, quando eu o conheci, a primeira vez que eu conversei fora do ar, já tinha entrevistado, mas fora do ar,
uma longa conversa que a gente teve logo depois que ele tinha chegado no Palmeiras, eu falei, Filipão, você tem bola para treinar a seleção brasileira? Quando você for convidado, primeiro não vão me convidar, sabe que eu sou bronco. E mais, eu também não vou ter paciência com eles, eles não vão ter comigo. Mas eu quero dirigir a seleção do Uruguai numa Copa do Mundo. O futebol que eu gosto é o uruguai, não é o brasileiro. Quer dizer, não é que não é o brasileiro. Eu gosto mais do futebol uruguaio, eu acho que eu vou ser mais feliz e tem mais a ver com a minha ideia de jogo dirigir o Uruguai do que dirigir o Brasil. E ele falou, eu amo o Francesco. E aí ele falou, eu amo o Rivelino. Aí eu estava inclusive com o Rivelino do lado. Ele ia amar o Matiazinho, então, né? Cara, total. Mas é engraçado, o Filipão adora um jogo bem bonito, mas não sempre necessariamente do time dele, né? Aquela coisa, ele estava mandando o Alex pro Botafogo em 98, né? O Alex bateu o pé e ainda bem, né? Porque foi fundamental na América do Sul e na conquista da Libertadores. Na campanha do Deca, o Palmeiras jogou alguns jogos bem cara, bonitos. Assim, então, né? E que muitas vezes não é reconhecido. E mais, outra coisa, outra primazia palmeirense, do maior campeão do Brasil. Você pode discutir se Taça Brasil, não vamos discutir, mas enfim. É a única vez na história, desde 71 ou desde 59, que um time, em 14 dos 38 jogos, jogou com equipe mista. O Palmeiras foi campeão com time misto. Quase que um turno inteiro. Então, puta merda do Filipão. Sai do muro. Mas voltando, sai do muro. Pode falar mal do Abel Ferreira na sua casa ou não? Claro que não. E não pode falar do jeito que fala-se mal na mídia. Ah, mas de repente na Jovem Pan, gente, eu não sou bedel de colega e de amigo. Eu debato lá no programa, debato escrevendo, mas, velho, eles podem falar o que quiser. Se tem uma coisa que eu defendo absurdamente é a liberdade de expressão. Sabe? Você sabe. Eu não bloqueio ninguém. Nenhuma rede social é bloqueada minha. Não tem ninguém que eu bloqueio. Até os bloqueados pela natureza. E acho deplorável nossos coleguinhas disserem... Não estou dizendo que é o certo ou que você está errado. Eu sei. E tem a ver com paciência. Eu sou um cara paciente. Sabe? Ok. Mas não estou falando que eu estou errado. Mas eu acho que nós, jornalistas, temos quase que o dever de não bloquear. A gente tem que dialogar. A gente defeca a regra pra cacete. Por que o cara não pode xingar a gente? Pode! Ainda mais no futebol. Futebol, se bobear, eu xingo o Ademir da Guia. Não, Ademir da Guia não. O São Marcos não, o Filipão não, e o Abel está nesse caminho. Assim, o Luxemburgo, que para mim é o maior treinador da história do Palmeiras, ou o melhor treinador. Tá? O maior campeão, né? O melhor campeão. Tá, o Luxemburgo nos tirou da fila e fez o time jogar mais bonito. O time de 96 era espetacular. Você acha que o Abel... O time dos sonhos é esse aqui, da academia, aqui, do 72 e 74 do Brandão. Mas jogar tão lindo como jogou no primeiro semestre de 96, lindo e eficiente, eu nunca vi. O Abel é o maior técnico do Palmeiras depois do Luxa? Depois do Filipão? Top 3, Felipão. Não, assim, o top 3, eu falei que é o Luxemburgo, mas às vezes eu gosto de falar que é o Vanderlei Scolari, bem Murubete, né? Ou o Luiz Felipe Luxemburgo. O Brandão, da academia Oswaldo Brandão, é fantástico. Tem o Filpo Nunes, foi fundamental na primeira academia, e só na primeira academia, foi um baita treinador. Nossa TV colorida, vai, top 3. O Ventura Cambon, eu coloco também para ser o treinador da Copa Rio e tal, mas algumas escolhas dele são discutíveis, mas tem uma história muito bacana, inclusive como atleta, ele que era uruguaio, como o Filpo argentino. O Rubens Minelli é um grande treinador, fundamental na conquista do Robertão de 69, mas assim, no Palmeiras não teve uma história tão feliz assim, mas foi um baita treinador o Minelli, está ainda entre nós. Aliás, uma das coisas que eu fiz com o Palmeiras que mais fico feliz foi quando eu o convidei para ser, na despedida do Zé Roberto, o treinador de uma das equipes do Palmeiras, com 90 anos, foi maravilhoso. Beijo para o Minelli e para o neto dele, que é meu parceiro. Mas, enfim, eu acho o Vanderlei o melhor, tá? Junto com o Filipão. E, de novo... Mureton, de novo. Não, mas é difícil, cara. Felipão Luxemburgo, pronto. Para o Palmeiras jogar bonito... Não, para ser campeão. Não, então, para jogar bonito, Luxemburgo. Tá. Para ser campeão, acho que o Filipão. Agora, o Abel, cara... O Abel é o top 3, então? O cara chegou... Não é top 3. Ainda não é... Ainda é o Brandão. Mas espero que esteja no caminho se deixarem. Sim, sim. Paciência, porque o cara chegou em 3 meses. Não é só de Palmeiras, é 3 meses de São Paulo, Brasil e América do Sul. O cara ganhou a Libertadores e em 5 meses ganhou a Copa do Brasil. Ah, mas não fez gol no Mundial, foda-se. E não é desculpa, mas assim, foi o adversário mais complicado que qualquer equipe sul-americana pegou numa semifinal. Um clube que tem até mais dinheiro que o Palmeiras. Então, exatamente, isso que eu ia falar. E outra coisa, perdeu a Supercopa. Perdeu jogando muito bem contra o time que é melhor, que é o Flamengo. E só jogou a Supercopa porque foi campeão da Copa do Brasil. Quem que tá? Só perde a Supercopa quem ganha a Copa do Brasil. E Recopa é a mesma coisa. Perdeu a Recopa quem ganha a Libertadores. Foi o time que mais jogou no mundo. E jogou 30 vezes mais do que... 30 partidas mais que o Bayern de Munique. Gol no último lance Paulistão, ainda. Tinha jogado 10 jogos a menos que o São Paulo, jogou menos. E até o gol do Luan, que foi um gol cagadíssimo, estava até um pouquinho melhor ou menos pior. Depois perdeu, o São Paulo mereceu amplamente. E com detalhe, o Palmeiras só escalou o time principal a partir da semifinal. Sim.
contra o Corinthians na Neoquímica Arena. E depois 2 jogos contra o Palmeiras, jogou 3 jogos com o time principal. Como, aliás, o Palmeiras é o único time na história do Paulistão desde 1902 a entrar com 10 reservas numa final e contra o Corinthians em 99, para poder ganhar a primeira Libertadores. Sim. Então, assim, o Palmeiras tem primazias até em derrotas. A maior derrota da história, o maior jogo da história do futebol brasileiro, o Palmeiras perdeu para o Santos de 58, 7-6 no Pacaembu, pelo Rio São Paulo, que é o marco inaugural da era de ouro do futebol brasileiro, dominada por Santos e Palmeiras. Então, quando o Brasil teve o melhor futebol do mundo, quem eram os melhores times do Brasil? Pelé. Palmeiras e Santos. Quando o Palmeiras entrou na fila, o Brasil ficou junto na fila. Quando o Palmeiras voltou a ser campeão paulista em 93 e em 18 meses ganhou 5 títulos, quem voltou a ser campeão tetra em 94? Brasil. Eu não quero dizer... E no Penta, goleiro, preparador de goleiros, ex-treinador, acho que 11 dos 23 jogaram ou estavam jogando como Marcos ou jogariam no Palmeiras. Sim. Né? É muita gente, não é só do Palmeiras, mas assim, é só para dizer que não é por acaso foi o campeão do século XX e não fomos nós que falamos que somos campeões. É fato. É Federação Paulista, Sim. é placar, Estadão e Folha de São Paulo. FIFA Folha de São também, Paulo. né? A FIFA vai na onda dos caras. Mas assim, quem é o maior campeão do Brasil? É o Palmeiras. Somando o Brasileirão, Taça Brasil e Robertão. E eu sei que tem muita gente que desconsidera a Taça Brasil, eu sei que tem muita gente que desconsidera porque não sabe o que é, porque nunca jogou também. Enfim, na era de ouro do futebol brasileiro. Não é que não só não ganhou, nem disputava. Enfim, porque diferentemente da Copa do Brasil, não tinha convidado na Taça Brasil. Ou você era campeão estadual ou não era. Ou às vezes alguns vices quando o time era campeão. Acontecia. E o Palmeiras ganhou 2. Robertão é quem mais ganhou 2. Brasileiro, se quiser, de 71 para cá, foi o primeiro a ser bicampeão e base da seleção de 74 teve outra primazia. Só o Palmeiras jogou um brasileiro inteiro com o time reserva. Em 74, 6 jogadores estavam na Copa da Alemanha. O Palmeiras jogou o campeonato inteiro com as reservas, jogou aquela Libertadores inteira na fase de grupo com reservas, com metade do time na seleção brasileira. Então, assim, o Palmeiras tem coisas, até quando perde, que são para se enaltecer. O brasileiro do Deca, 2010. O time reserva o 2018. O turno inteiro, praticamente. Praticamente 14 dos 38. Ah, mas vocês não se chamavam Deca assim, porque a gente não usurpa torneio. Quando passaram a chamar, a CBF passou a chamar Deca, a gente teve que aceitar. Tem que aderir, né? Então, antes a gente não chamava, porque a gente não ia falar o que não é nosso. Né? Ah, não é campeão do mundo. Você tem todo o direito de achar que não é campeão do mundo. Mas a primeira conquista intercontinental do futebol brasileiro é do Palmeiras. Justamente o clube que 9 anos antes não podia ser palestra na Itália e jogou com a bandeira do Brasil. Bem sabe ser brasileiro e foi o primeiro brasileiro. Ah, não era campeão da Copa do Mundo, não era Mundial de Clubes? Pode dizer. Mas aí eu pergunto, de 60 a 2004, quando todos foram campeões do mundo, de 2000, o Corinthians também campeão do mundo, no torneio que o Mustafa deixou o Palmeiras não participar, que é outra história. Né? Mas vai, de 2005 para cá, quando houve a unificação, teve algum torneio que teve primeiro 7 partidas e teve o campeão de 1950 da Áustria que 3 anos depois seria semifinalista de Copa do Mundo. Teve o Sporting, que era campeão de Portugal e que seria tricampeão. Teve o Olympique de Nice, que era o campeão da França e seria bicampeão francês. Tinha o Nacional do Uruguai, que era campeão do Uruguai de 50 e que era uma das bases da seleção campeão do mundo de 50, cujo vice-campeão era o Vasco, que tinha o mesmo treinador Flávio Costa e 7 jogadores vice-campeões mundiais. E tinha o Estrela Vermelha, que nos deu a Estrela Vermelha depois aqui no peito, que é uma outra discussão, que era a base da Iugoslávia, que tinha feito uma baita Copa de 50 e quase eliminado do Brasil na primeira fase. Então, que outro torneio do mundo teve 7 jogos? Wikipedia, não vou nem falar pelo amor de não vou Deus. falar nem da Juve. Mas você quer falar da Juve? Era campeã da Itália de 50, terceira em 51 e seria em 52 naquela temporada que começava. A maior campeã da Itália contra o futuro maior campeão do Brasil. Gente, algum outro torneio teve 7 jogos e com detalhe, jogando contra o Vasco, que era melhor time que o Palmeiras, era a base, era um torneio feito para o Vasco ganhar, não só o futebol brasileiro. E o Palmeiras em 2 jogos eliminou o Vasco, como em 2 partidas ganhou da Juve e foi campeão do mundo. Eu não vou dizer que é campeão mundial, não precisa dizer, mas existe um torneio mais difícil como esse? Não existe. Mesmo, mas era outro tempo, mas naquele tempo, você pode até não considerar campeonato mundial, não tem problema, mas desfazer, né, um título desse, falar, é de outra época, não é de outra época, vive de passado quem tem história. E mais história que o Palmeiras, que é a Copa Rio de 51, muito mais do que a de 52 e muito mais do que a de 53, não tem igual. Depois dessa aula, não sei nem o que falar mais. Mas esse novo formato do Mundial que eles estão querendo fazer, que vai ser a cada 4 anos, vai ser... Bom, cada vez mais. Vai ser, de repente, talvez, o Palmeiras mais nunca difícil, vai né? ganhar. Não, já é, né? Não, o Palmeiras já tá no já Mundial, né? Até onde eu sei. Já tá nesse Mundial, né? Mas provavelmente o Palmeiras estava em 2001, no Mundial que faliu lá em agosto, que ia ser na Espanha. Tá. E que era o Palmeiras do Celso Roth, que eu acho que não ia ganhar. Mas, enfim, cara, de novo, não tem Mundial, primeiro não tem Copinha.
Primeiro... Copinha, foda-se. Não, da série, foda-se. Acho E aliás, para deixar muito claro, ganha tudo e na para eu massa. ser mais xingado pelo Palmeirense também, Foda-se. eu não torço para o sub-20 do Palmeiras. Não é que eu torço contra, Nem tá? feminino, né? Não torço pro feminino. Não, não é que, gente, não é torcer contra, por favor. Assim, É que você não gosta da eu modalidade. não acompanha e tal. não, detalhe, eu sou um dos caras que mais transmitiu futebol feminino desde os anos 90, desde a Bandeirantes. E já do Sport TV Com o quando eu Luciano tava. Vale. Junto com o Luciano. Assim, então não é que não gosto de futebol feminino, eu não acompanho tanto, como aliás eu não consigo acompanhar nem a Premier League como eu gostaria, mas enfim. Mas não é que eu não torço contra o futebol feminino, ao contrário, tenho amigas mesmo do futebol feminino, time do Palmeiras, outros times do Corinthians mesmo, enfim, ok. Mas só para deixar claro, eu, pela fila, eu não gasto torcida no sub-20 do Palmeiras, no Masters do Palmeiras, no sub-10, no futsal, basquete, periquis e revista. Não, gente, eu torço pelo time de futebol do Palmeiras. Também por isso eu não sou sócio. Fico feliz se ganhar, beleza, mas eu não vou assistir. Como até já assisti bastante, eu não vou, seria legal ganhar a Copa. Foda-se. Até porque, inclusive, o Palmeiras é o maior campeão estadual sub-20. O Palmeiras ganhou a primeira Supercopa, infelizmente, naquela tragédia do jogo do São Paulo no Pacaembu em 95. Mas eu prefiro, em vez de ganhar a Copinha de 2020, que nem de 2020, isso, de janeiro de 2020, é ganhar a Libertadores com 3 caras que podiam estar na Copinha. Claro. Então, assim, Sim. foda-se. O Roma de Barueri, que era de Apucarana, já ganhou. E aí? Em 2001? Dane-se. Claro que eu quero mais ser no título, mas eu repito, Mauro, vou estar naquilo. Eu já fui milhões de jogos de Copa São Paulo, não só no Palmeiras, e não só para trabalhar, mas como torcedor. Mas era uma época que ainda estava na fila, vamos ganhar a Copa. Não ganhou, então foda-se. Desculpa de perdedor? Pode ser, mas de novo, eu torço pelo time do Palmeiras, não é nem pelo clube, eu torço pelo time do Palmeiras. Tá? É Talibã? Não, é porque eu, assim, primeiro não tenho, de novo, sommelier de sentimento, nem de alegria, nem de tristeza. Eu torço para que a gente seja feliz. E o que me faz feliz mesmo é o Palmeiras. Até porque eu tenho gente da família muito próxima que até brocha quando o Palmeiras está mal. Né? Não vou citar nomes, embora já meio que citando bastante. Mas assim, não é o meu caso. Até porque trabalhando há 30 anos não tem problema. Mas assim, repito, eu só torço pelo time do Palmeiras. Palmeiras e Brasil, claro que é Palmeiras e não sou só eu, a grande maioria. Claro. Você prefere ser campeão do Palmeiras, né? Mas evidentemente fiquei muito emocionado com o Marcão lá, Filipão lá, outros ex-atletas tipo o Júnior que estavam lá, outros que viriam a ser, até meu colega de SBT, o Edmilson, que também estava lá, mesmo o Vampeta, um amigo querido, mesmo corintiano, campeão do mundo, não tem problema. Mas só tem solução mesmo é Palmeiras, que é o que nos faz, inclusive, estar aqui e para vocês toda a felicidade que só um palmeirense pode dedicar a um palmeirense. Vamos lá, última então? Para finalizar, vai. Ó, eu como torcedor, se a tia Leila tentar se eleger... Bom, vai tentar, né? Que vai tentar, né? Eu sou a favor dela ser a nova presidenta do Palmeiras. Claro que agora vai começar a polêmica, o pessoal acha que ela meio que vai comprar o clube, vai virar um Red Bull Bragantino, etc. Não se põe a venda. Maurão, o que você acha? Você é a favor ou contra ela se... Candidatar como ela vai se candidatar e vai ganhar. Se ela se candidatar, ela ganha. Você sabe disso. Muito provável. Ela vai ganhar. Você apoia ou não ela ser a nova deixar presidenta muito claro, do Palmeiras? A canetada que se fez para que ela virasse candidata possível para o conselho... O Nobre tentou vetar, né? No último dia... Exatamente. Um dos grandes problemas. Então, tirando isso. Não, assim, o Mustafa garante que em 96 deu o título de benemérita a ela e ao Zé. A ela, né? O Zé o marido dela já era sócio, né? Tirando Se você me perguntar, você acredita na palavra do Mustafa? Não. Mas a Leila é tretada com o Mustafa hoje, não é? Não, sim. Eles não estão aliados. O Mustafa treta com tudo, mas enfim. Tá bom. Não é porque ele me processou, tal. Você acredita que ela fosse benemérita? Sim. O Mustafa daria o título de benemérito para André Sanches, para Alberto Alibe, para Beelzebub. Assim. Não acharam, ficou só na palavra dele? Ok, acontece. Eu sou bagunceiro, não vou exigir que o meu clube, que muitas vezes é uma bagunça mesmo, não seja bagunçado. Isto posto, já que ela se aceitou o próprio conselho, que é deliberativo e tenha o egrégio conselho que decida o que decida, ok, perfeito. Tá. Ok. Ela é candidata, ela tem todo o direito de ser candidata. Ela teria o seu voto, depende de quem for candidato à oposição. Discordo de muitas das práticas da Leila. Tá? Tipo, da maneira como ela aparece, pode ser aparecida também. Assim, eu acho que ela às vezes se acha dona na rede social, vezes do clube. Rede social. Não, só pode ser, mas assim, às vezes ela se acha, sabe?
Da frase que eu adoro dela, numa das reuniões antes da primeira eleição para conselheiro, e aí tem votos impressionantes, ela fala: ai, amigos, uma das coisas que eu mais gosto na minha vida é dar camisas do Palmeiras para os meus colegas conselheiros. Pô, eu fico muito feliz que ela adora o Palmeiras, mas assim, eu acho que tem coisas mais legais na vida que você ficar dando camisa com o nome do É que conselheiro. ela tá por causa do marido, na verdade, né? O marido é um gigantesco palmeirense e tal, enfim. Falaram que ela é vascaína, não sei se é verdade Não, ou ela não, pode ter sido mas- o capitão da Almerto Mendes, o Ademir da Guia não era palmeirense, o Dudu não era palmeirense, o Ivair não era, o César Maluco não era, Ah, não, ele era jogador grande tudo bem. palmeirense. Sim. Não, e virar, e pode ser, Sim, e pode sim, ser o sim. neopalmeirense, adora o próprio Abel, a gente tá falando, o Filipão também. Tá. Então, ok, né? O Edmundo, que fala uma frase maravilhosa, ele falou: o meu amor de mãe é o Vasco, mas o meu amor de mulher é o Palmeiras. Eu cresci, virei palmeirense, virou mesmo, tal, enfim. Assim, ela inegavelmente ajuda, junto com o Zé, com o dinheiro da Crefisa. Ah, para discutir o dinheiro da Crefisa, você poderia discutir o dinheiro da Parmalat, o dinheiro do Excel, o dinheiro de todo mundo você pode discutir. Do Kia Jurabichan lá. Esse, então, Esse quase dá que pra discutir não é nem bem. discutível, é quase que indiscutível. Mas, enfim, acontece. Tá? Da própria Hicks Music, que foi, inclusive, Sim. pagou meu salário durante uns 2 anos na Bandeirantes, via Traffic, e na própria PSN onde eu trabalhei e tal, ok. Mas, assim, eu não vou dizer que eu votaria contra, ou que sou totalmente contrário, mas eu pensaria muito, ser eleitor do Palmeiras, em votar nela. Assim, ela já manda tanto, ou quer mandar tanto, e tem condições financeiras de mandar tanto, que eu já fico pensando, quando ela puder de fato mandar, como ela deverá ser eleita presidente, como é que ela vai ser. Espero que ela me surpreenda positivamente. Mas, por exemplo, Fora o conflito de interesses sempre. Mas o que você acha? Ser presidente, Né? mas já aconteceu, tentou acontecer no Corinthians da Calunga, do Fluminense da Unimed, eu sei, mas não é legal, não é o ideal. mas o que Não você é acha que ideal. ela pode fazer de tão errado que possa prejudicar o clube? Não, prejudicar não sei, mas achar que é dona do Palmeiras. Não era o Mustafa, não era o Paulo Nobre, não é o Mauro Betti, não é o Kim, não é o Amorim, não é a Mancha, não é a Tupi, não é o torcedor que é torcedor do Palmeiras mais do que de uma torcida, não é a Ademir da Guia, não é o São Marcos, não é o Abel, não é o Felipe, não é ninguém. Somos todos nós. Né? Todos somos um. Todos somos um. Avante palestra! Na verdade, todos somos milhões. Né? E não é contra tudo e contra todos, eu até discordo muito disso aí, mas enfim, mas faz parte. Todos somos milhões, não somos um. Mauro, queria te agradecer demais Eu que por ter agradeço o aceitado convite. É muito. o primeiro episódio de tantas histórias que a gente vai receber aqui no Pode Porco. Com certeza. Queria te agradecer demais por ter aceitado o convite. É do lado de casa. Volte sempre. É perto de casa. Tiveram trilhões de perguntas que não deu para fazer pra Vamos você, fazer o outro. porque você fala pouco, né? Fala pra cacete. Então. Mas tu falei algumas coisas. Mas quer ver, vamos tentar, já que ainda tem um tempinho, eu vou gastar tempo. Podcast é esse aqui. Eu juro, me pergunta, eu respondo em 10 segundos algumas perguntas. Impossível. Mas Eu eu qual é o tento. seu nome, você não consegue falar em Eu 10 tento, segundos. vai. Tenta. Rafael Veiga ou Valdívia? Rafael Veiga. Vitor Luiz ou Diogo Barbosa? Pelo coração, Vitor Luiz. Paulo Nobre ou Maurício Gagliotti? Paulo Nobre. Mina ou Gustavo Gomes? Cada pergunta boa, hein? Olha, tá sendo direto, hein? Não dá pra ser os dois. Aqui, ó. O Mineiro é monstro. Pipocou. Maravilha. Vai, Gomes. Gomes que tá mais tempo. Ficou mais tempo. Vai ficar mais tempo. Putz, agora tem... Dudu César Sampaio. Dudu César Sampaio. Felipe Melo é ídolo. Não, peraí. Dudu César Sampaio. Beijo, dona Marilena, o melhor café de São Paulo. Dudu. Mas o César Sampaio quase ali. Felipe Melo é ídolo. Não é meu. Mas, de novo, idolatria é de cada um. E você pode ter 200. relativo. Lembra a burra do busto? Desculpa usar o termo, mas era a burra do busto? Quando o Palmeiras inaugurou seu 6º busto em 2016 do Dudu. Ai, que carência, Dudu! Sua burra! Era o Olegário, Tolói. Burrinho! Cara, ídolo vale. O Galeano, craque, não. Nem todo craque é um ídolo. Né? Nem com todo certeza. ídolo é um craque. O Galeano é um dos maiores palmeirenses que eu conheci. Não são os maiores palmeirenses. É um dos maiores torcedores de qualquer clube. Isso é muito legal. Tonhão, cara. Tonhão. Tá aí. O Galeano é maravilhoso. Trabalho maravilhoso do Espírito de Porco. Maravilhoso, cara. O gol dele, como ele é, o Tonhão, sabe? Assim, é muito. É muito ídolo. O Palmeiras de 2020 é o pior campeão da Libertadores, da história da Libertadores. Entre os brasileiros. Como alguns quiseram pintar. Não, Entre os isso eu fico brasileiros. louco. Ó, eu Não, comparo. uma coisa eu vou falar. Nada 10 segundos. na minha vida me fez sofrer como na transmissão do SBT do River Plate, 70, Palmeiras 0. Eu nem consigo rever aquele replay, o tape, porque eu acho que o... Galvão, todos em pé. Todos em pé. Não, eu só lembro do Luiz Alano virar pra mim no segundo tempo e falar:
Você tá bem, Mauro? A única vez na história da TV brasileira que o narrador vira pro comentarista no ar e fala, você tá bem? E eu respondo, não. Aliás, ele falou, o que pode você fazer até o final do primeiro tempo para acabar o jogo? Que tava um desespero. Nada vai ser mais desesperador que aquilo. É isso, Mauro. Muito obrigado, lindo. Valeu. Valeu, senhores. Tamo junto mesmo. Se inscreve no canal. Se ativa inscreve o aí. sininho. Ativa o Pode canal Porco ou tá só inscreve o sininho. começando. Agora, daqui pra frente, é só alegria. Agora de palestra. Valeu. Não, gente.